Como alguém sai de uma dívida de 2 milhões de reais, depois de 10 anos preso em um vício, sem destruir a própria vida no meio do caminho? Porque vamos ser sinceros, quando a pressão aperta, quando a conta não fecha, quando a mente está cansada, muita gente desiste. Mas, e quando alguém decide fazer o contrário? E quando no meio do caos a pessoa escolhe confiar em Deus? A conversa que você vai assistir hoje não é sobre superação, é sobre acesso. Acesso a Deus, não através da religião, mas através de algo muito mais profundo, o coração. Porque talvez o maior erro não seja a falta de esforço, mas a falta de conexão. E a pergunta que fica é: será que você realmente sabe como acessar Deus ou só aprendeu a falar sobre Ele? Salve, salve! Eu sou o Gabriel Bila e esse é o Podmestre, o lugar onde os mestres se sentam na mesa para compartilhar sabedoria. E eu tô com um cara que, assim, ele é um parceiro nosso aqui do podcast, do Podmestre. Além disso, é um grande amigo meu, um cara que eu conheci numa mentoria do outro que é grande amigo meu, mas esse grande amigo meu da mentoria, ele ainda continua sendo meu pato no FIFA, que é o tal do Krauk. Um abraço pra você, Krauquinho. Senhoras e senhores, eu estou com ele, Denner Almeida. Então, estamos longe. Pode Não crer. dá pra dar a mão assim, mas sinta-se tocado na mão. Sinta-se abraçado aí, irmão. Denner Almeida, cara. Que felicidade ter você aqui. A gente que se conectou em dezembro. Foi em dezembro, no Hunt. No Hunt. E foi muito... Cara, foi uma pegada muito extraordinária. A gente vai comentar sobre isso. Mas eu sempre faço um merchan agora de uma parceira nossa incrível, que é pra você que quer criar marca de suplemento. Eu queria deixar um pouco eu de lado e deixar que o dono falasse sobre a marca. Fizesse um merchan fizesse um comercial. E Desse eu vou episódio. aproveitar essa oportunidade, então. A gente está falando da Dazzla, que é uma empresa que cria marcas de suplementos, que, na minha opinião, hoje o melhor mercado para você faturar na área da saúde, você que já trabalha na área da saúde, é criando sua marca de suplementos. Então, a Dazzla, ela cria sua marca do zero e te ajuda desde a parte da fabricação até a entrega para o cliente final. Então, Cara, isso é incrível pra mim. É o full do Mercado Livre, né? é o full. É o full. Isso é muito bom porque a gente foge um pouco daquela equipe, eu empreendedor, que o cara Sim. tem que estar em todas as áreas da empresa. E nessa da Dazzla, dela fazer desde da criação, da distribuição, logística, da regulamentação da Anvisa, o cara só vende. A preocupação é vender e olhar os resultados. Cara, é incrível isso. É o desfrute, né, Bila? Isso, nossa, isso que eu ia falar. Eu fiz o podcast com o pastor César, eu tava me pegando nesse ponto. Imagina, de fato, você ficar desprendido. Eu vejo que hoje, a gente vai conversar mais pra frente sobre isso, a questão do empreendedor, falta braço. Sim. E o braço, o cara parece o octopus, que ele tem que botar braço em todo canto. Então, a Dazzla é um caminho maravilhoso pra isso, porque, de fato, a gente consegue estar tranquilo pra fazer o que nós fazemos de melhor. Que pra mim, no caso, é vender. E o Sim. resto, deixa na sua mão, você faz tudo pra mim? É isso? Sim, exatamente. Toca o barco? E vender já é muito bom. Agora você vender saúde, que é algo que todo Sim. mundo precisa. É recorrência, vender saúde. E se o Denner falar aqui pra vocês o lucro de um frasquinho... É bem interessante. Porque assim, para você produzir um frasco com a sua marca, hoje o custo médio está em torno de R$20. O custo médio de um Custo frasco? médio. Já com a sua marca, Já com a marca, com a tudo... matéria-prima, com o laudo da Anvisa, tudo certinho, uma média de R$20 com a Dazzla. Aham. E o valor de venda depende muito da roupagem, mas a média está em torno de R$150. Entendi. Então você imagina a margem de lucro que tem aí, Bila. Nossa. Dá para ganhar muito bem. Dá. Todo mundo precisa de saúde. Todo mundo precisa. Desde de quem quer emagrecer, ter foco, sono, da terceira idade, que é... E vou falar que eu acessei. Acessei uma das coisas que eu não queria acessar da terceira idade. Eu por jogar bola, também eu pratico bastante esporte de contato, por exemplo, Muay Thai, boxe. Eu tive uma pequena, não sei se é pequena, tô tentando diminuir porque é assim que... Eu quase não tive, melhor falar assim, uma artrose no quadril. Então, também tem suplemento pra isso, né? Sim. E tomei por muito tempo, inclusive. Toma ainda, toma, né, amor? Compra isso aí, toma, porque de fato ajuda muito. Inclusive, Bila, uma das principais empresas que atuam com a Dazzla, vou até aproveitar agora para mostrar, a gente criou um produto justamente para isso, para artrite e artrose, tá? Eu vou deixar isso contigo. Já. Vai me ajudar. Essa empresa, eu tenho muito orgulho de falar que foi uma das primeiras empresas que começaram a produzir com a gente, a ARC, e hoje eles têm um faturamento médio de 3 milhões por mês vendendo Mensal? suplemento. Mensal. Perdão. Então você imagina, irmão, uma empresa que começou do zero, né, um casal
que são excelentes em vendas, visionários e tudo mais, e com a ajuda da Dazzler, conseguiu criar um produto para esse nicho de dores e hoje tem essa média aí de faturamento 3 milhões por mês. Você pode, talvez, eu não sei, né? Mas abrir o que eles faziam antes? Eles eram CLT? Ou Eram CLT, trabalhavam como vendedores, Uhum. já era acima da régua em vendas. E aí eles me procuraram na época, isso há 2 anos e meio atrás, Uhum. falando da vontade de criar a marca. E eu lembro que eu falei o seguinte, falei, ó, a Dazzler consegue estruturar tudo e colocar vocês 10 anos à frente. Entendi. E eu acho que faz jus, né? Porque eles estão há pouco tempo no mercado. Já 2 estão anos e meio. vendendo 3 milhões. Cara, 3 milhões e meio. Eu acho que foi mais que 10 anos, né? Nossa. Mais do que 10 anos. Foi mais. Caramba, imagina, eu imagino que deve ter muitas pessoas que vão nos assistir aqui que talvez estejam 10 anos e ganhando um salário normal ainda. Então, ó, pessoal, não marca toca. Não marca Pessoal da Ark, eu vou deixar esse aqui com o Bila, tá? toca. Deixa comigo, deixa comigo. Joga pra mim aqui. Deu idade. Esse aqui é o que? Em gotas? Esse é em gotas. Aí ele tem cúrcuma, tem ácido hialurônico, ele ajuda realmente a aliviar aí. Isso tem uma coisa que eu acho muito legal. A gente tá até um pouco estendendo uma coisa dessa parte, mas eu acho muito legal. Eu sou muito contra remédio, sabe? Remédio. Sim. A Bia sabe melhor do que eu. Melhor não. Ela sabe que eu sou contra. Desde o dor de cabeça, eu prefiro passar, tomar água. Não, daqui a pouco passa. Então eu sou muito contra. Mas suplemento, eu sou... Porque pra mim é tudo natural. Então, até tem a... Como fala? Qual que é aquele médico do Pedro, amor? Perdão? Como que é o médico que trabalha com parte natural? É homeopata? Homeopata. Pra mim, Exato. eu sou a favor disso, cara. Eu sou natureba. Natureba. Porque remédio, ele te ajuda numa coisa e às vezes te prejudica em outra, né? E vira um ciclo, né? Esse é o problema. E a gente que não gosta de vício, Sim. né? Ficar dependendo de algo, isso é muito complicado. Cara, eu tô feliz de você estar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Dazzler, como começou e tudo mais. Mas... Como a gente se conheceu no Método Hunt, eu acho que a gente teve uma conexão ali e você tinha vindo de uma imersão Sim, chamada EPS. exato. E essa EPS que eu fico no seu pé sempre que eu te vejo, né? Sim. Toda vez que eu vejo o Denner, eu fico no pé dele pra ele falar o que foi a EPS. A EPS, pra quem não conhece, é uma imersão do profundo e sobrenatural. Profético. É a escola do profético e sobrenatural. Escola do profético e sobrenatural. Antes de você entrar... Top, né? A gente foi no método, a gente conheceu no Método Hunt, que é o método do nosso parceiro Krauk. Ali você, cara, você é direcionado pra você conhecer mais o seu propósito. Aquela coisa que você disse do 10 anos em um, quando você conhece o seu propósito, você fica uma máquina. Tanto é que no mentoria a gente se entende que é o Chronos Engine. A engrenagem do tempo. Então, pra quem não conhece ainda o Método Hunt, meu parceiraço Krauk, dia 25/11 vai estar lá, hein? Você vai estar lá também, vai né? estar presente. Nós estaremos lá, então. Não marca a toca. Oi? 25/4, falei 25/11? É 25/4, agora em abril. O pessoal faz fila lá e... Não marca a toca. 25/4 em abril, do meu parceiro Krauk, o Método Hunt. Então a gente se conheceu lá e você falava muito da escola do profético sobrenatural. Sim. Mas, antes de você falar sobre como foi, o que te levou a ir pra esse lugar? O que te levou a querer fazer a imersão? Porque a gente tá falando de uma imersão que, eu vou dar um spoiler aqui, as pessoas falam de fato, aí eu vou dizer que falam, tá? Porque eu não fui ainda. Mas elas falam que acessaram os céus, falaram com Jesus, entraram num modo onde alguns deles não queriam voltar para a Terra mais. Então a gente está falando de uma imersão que é aquilo que Jesus disse pra gente quando ele foi, né? Que o caminho estava aberto. E a gente não consegue ver isso, e por isso que isso me pega muito. Eu quero entender o que aconteceu, mas antes de entender o que aconteceu, o que te levou a querer buscar sobre isso e conhecer mais e acessar o céu? Falando um pouco da minha relação com Deus, eu sempre tive muito temor a Deus, sempre tive muito temor, mas eu não tinha próximo de mim pessoas que eu via realmente o sobrenatural nas pessoas. Sim. Então eu procurei muito em igrejas, procurei demais, assim, porque eu sempre soube que tinha algo superior, né? Mas eu queria estreitar aquela relação com Deus. Então foi uma busca muito longa. Tipo assim, em São Paulo eu cheguei em mais de 40 igrejas. Caramba, então você rodou bastante. Rodei, só que eu ia uma vez só e não voltava. Entendi. Porque, como você mesmo falou, às vezes eu ia com fome e voltava com fome. Sim. Sacou? Isso pega demais, né? Só que eu sempre tive temor a Deus e tudo mais, e eu ia pedindo pra Deus. Falei, pai, eu quero entender como se comunicar contigo, eu quero te sentir, né? Eu quero me render a isso. E aí... essa comunicação parece que é um pouco distante, né? Porque, como você disse, você rodou em 40 igrejas e não teve esse acesso que você buscava. Então parece que você manda um WhatsApp e não volta a mensagem.
E eu sei como que é, porque isso é louco. Eu fiz um podcast com o Krauk esses dias e eu falei pra ele que desde pequeno eu tinha essa questão com Deus. Falei, pai, eu te busco, eu oro. Às vezes eu jejuo. E eu não me sinto respondido. Então essa busca que você tinha de ter tantas igrejas, eu acho que também tá nessa carência de resposta. Mas olha que legal, irmão. Essa minha busca, eu entendo hoje que Deus, ele tá sempre mirando lá, ele quer acertar a gente. Nós somos alvos de Deus. Imagina, como filho, ele quer acertar a gente. Só que às vezes a gente tá correndo demais. E aí ele quer acertar, mas a gente tá correndo. Então eu consegui encontrar Deus quando eu descansei. Então ele já tava com a mira lá, ele já queria me receber. Então Deus falou muito forte comigo que eu não preciso de intermediário para se conectar com ele, que eu sou filho, mano. Que eu tenho DNA de filho, assim como Jesus. Mas você acha que ele falou com você de você ouvir mesmo ou você entendeu isso? De entender. Entendeu? E uma virada de chave muito grande, Bila, que eu tive é que antes eu achava que falar com Deus, ele ia falar comigo, eu ia ouvir a voz de Deus, algo muito cena de filme, né? Eu entendia que era assim. E me frustrei porque isso não aconteceu na caminhada, né? Só que aí, qual que foi a virada de chave? Deus é muito sutil, mano. Ele é muito elegante. Sim. Sabe aquela pessoa que você tem intimidade? Ela não precisa nem falar nada que você já entende? Com Deus é a mesma coisa. Ele não precisa vir aqui fazer um monte de coisa. É muito sutil. E como que eu me conecto com Deus? É pelo coração, mano. É a ferramenta necessária. Você vai fazer a meditação com a gente? Inclusive, por você, o Lucas, a galera que foi nessa imersão, falarem tanto pra mim, eu também tenho essa busca enorme de querer acessar mesmo, sabe? De querer ser testemunha do que ele pede pra gente ser. Ele relata que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Pô, Jesus andou sobre as águas, curou enfermos. E eu tô, sei lá, dirigindo meu carro. Bila, a forma de se conectar com Deus e que cada vez mais a gente vai se apaixonar é que o nosso coração é como se fosse um radinho pra falar lá com ele, nosso coração. Entendi, é tipo um receptor. Um receptor, né? E aí, quando conecta, cara, hoje a gente sente Deus pelo coração mesmo. Acho que essa é a minha maior comunicação, é pelo coração. É sentindo as coisas, né? E eu entendi que o coração é um órgão muito importante mesmo, por isso que eu fiquei feliz que você vai fazer. Hoje eu procuro cuidar do meu coração como se eu estivesse carregando um filho recém-nascido. Então eu vou levando ele no colo com muito cuidado, irmão. Sim. Se vem alguma coisa ali que não é legal, eu já atravesso a rua. É que nem você cuidando. Imagina você cuidando de uma criança. Do filho de vocês. E além de todo esse cuidado, eu ainda coloco grades na frente do coração. Uma equipe de segurança. Tem que proteger mesmo, né? Tem que proteger. Porque a pessoa que tá com o coração ferido, irmão, é a base. É o radinho pra falar com Deus. Se o coração não tá limpo, não tá leve, a frequência... Cara, que legal você falar isso. É forte. Porque como eu falei, né? Pra gente acessar, parece que eu falei do WhatsApp, mas a gente precisa que o outra pessoa também tenha um WhatsApp, né? Então, Deus aponta pra gente que quer falar com a gente, mas talvez a gente não esteja com o WhatsApp, que é o coração limpo pra receber a palavra dele. Mas então, o que te fez foi essa busca e você entendeu que seria descansar. E aí surgiu um convite pra você ir? Foi. E aí eu, já nessa caminhada de busca, já conhecendo pessoas, que aí eu comecei a admirar. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que quando você se torna amigo de Deus, ele começa a apresentar os amigos dele. Sim. Então você vai ver que vai vir muita galera boa, assim. Tá acontecendo, né? A gente tá aqui agora. Então ele começa a te apresentar os amigos. E aí você vai crescendo na espiritualidade, irmão. Aí você vai crescendo. E aí você vai tendo acessos e tudo mais. E através de uma amiga, ela me indicou a EPS. Ela falou, Denner, eu só vou te pedir uma coisa. Só vai. Eu nem conhecia muito sobre a EPS. Você não sabia nada? Não. E ela tinha se formado lá, Aham. né? E ela só falou, vai. E ela insistiu bastante, inclusive, cara, pra eu comprar e ir na EPS. Hoje eu agradeço, que foi uma das coisas mais valiosas que aconteceram na minha vida, mano. Ó, até me arrepia, porque imagina você ouvir isso. Eu, por exemplo, como eu disse, sou cristão de berço. Então, essa conexão eu sempre senti falta. Parece que eu já ouvi Deus falar comigo de muitas maneiras, mas a gente é como um filho pidão, né? Sim. Quero mais, eu quero mais. E quando a gente quer mais de outras formas. Eu já ouvi Deus falar comigo em sonhos, Deus já falou comigo através de outras pessoas. Mas esse contato direto que vocês me disseram lá como foi, eu sou louco pra ter. Sabe, acho que o maior dom que eu queria ter é o dom de visão mesmo, de ver, assim como muitas pessoas na Bíblia tiveram visões. Então, e às vezes o que você mais quer é o que mais foge de você. Então, entra em contradição. E quando vocês disseram isso pra mim lá na imersão, eu falei, não, eu preciso disso pra ontem. E aí você foi,
Aí como que foi essa experiência lá? Você foi desconfiado? Porque muita gente vai cético também, né? Na verdade, teve uma preparação antes de ir. Não, mas eu digo assim, o que ela te disse que seria? E como que você foi com o coração? Tipo assim, pô, legal, ela teve essa experiência, mas talvez foi hipnose, sei lá. Já é uma pessoa que eu já via muito Jesus nela. Ah, entendi. Então, Começa por aí, né? começa por aí, você já vê Jesus, você já confia, Aham. né? E eu já fui totalmente aberto, assim, fui com o coração aberto. Eu fui igual eu tô aqui hoje com você, pra receber o que o Espírito quer entregar, Amém. sabe? E aí foi muito louco, assim. Pra mim foi tipo um filme, a EPS, porque no aeroporto já começou a acontecer um monte de coisa. Você já começa a se conectar com pessoas, você já começa a ver sinais. No aeroporto, irmão, já foi acontecendo. E aí quando eu cheguei lá, na primeira impressão, assim, quando você sente um prazer, uma coisa muito forte, no primeiro dia eu falei, tá pago já a estrutura. Sem ninguém ter falado nada, só de Só ter ter chego lá, chegado. só de ter chego lá. Que foi essa sensação mesmo de estar indo pra um lugar muito divino, sabe? Uhum. E aí foram 15 dias lá em Teresina, no Piauí. Aham. E aí é onde a gente se conectou com mais, acho que devia ter umas 30 pessoas que estavam com a mesma busca. Então fica bizarro. O que eu sugiro? Você que quer viver o sobrenatural ou quer crescer na intimidade com Deus, você tem que andar com pessoas que estão na mesma vibe. Sim. Porque é muito fácil de você ir crescendo nesse sentido. Você vai se alimentando. Agora você começa a andar com pessoas que não creem, Então, não na mesma acreditam, frequência ali. isso influencia, mano. Demais. Eu vi um vídeo de um rapaz falando que ele estava nessa mesma busca de andar com pessoas que estavam, vamos dizer, no nível superior do que ele em relação à espiritualidade, na igreja e tudo mais. Então ele começou a andar com um cara que era um jovem, e aí eles foram fazer uma missão, se não me engano, foi na Paulista. Ele falou, cara, o jovem, né, amigo dele, falou assim, vamos na Paulista, e aí a gente vai lá orar e vai sair uns demônios lá e a gente expulsa e já era. Aí o cara, ixi, é só orar e expulsar demônio? Como assim? Que Hadouken que você tem, né? E quando ele falou que de fato foi isso. Ele ficou assustadíssimo, porque o cara só falava e pum, botava um pra trás, já saía, outro saía, outro saía. E ele falou, cara, quanto tempo eu fiquei longe disso? Então buscar essas pessoas que a gente acredita que tá no nível acima faz mais muito sentido, mas muito, muito, muito sentido. E essa moça, então, tava no nível que você acha superior pra você. E eu, só pra você entrar daqui a pouco, o que ela disse pra você que seria essa experiência? Pra você querer ir com tudo. Por mais que você sabia que ela era uma pessoa que estava... Eu tô colocando acima, tá? Mas não é como demérito, não. Acima de você na espiritualidade. O que ela disse pra você que fez despertar mais O ponto em você? que pegou foi, ela falou assim, você vai ficar 15 dias lá se sentindo no céu. Entendi. E foi exatamente o que eu senti. E hoje, cara, foi a última EPS ano passado. Pode ser que eles mudem de ideia e tudo mais. Tomara. Mas se tiver a próxima, eu vou colocar vocês dentro de um carro e mandar todo mundo pra lá. Carro não, avião. Mas tem que ir, tem que participar. É. Porque, de fato, vale muito a pena, irmão. O que é sobrenatural pra gente, o que é milagre pra gente, pra Deus é algo tão simples, né, mano? E esse é o ponto, né? Sabe? Pra ele é comum, né? Pra ele é uma coisa normal. Milagre pra nós, mas pra ele... Só mais um dia. É mais uma horinha do dia dele. Só pedir pra você falar um pouquinho mais perto aqui do microfone. Tá Boa, bom? boa. E aí você foi, e aí você falou que já ficou ali impactado no primeiro dia. E só pra falar um pouco mais do quem tá por trás disso, que é o Reinhard Hitler. Tem um R no meio, não é Hitler não, tem um Hitler. Ele literalmente fala que nós precisamos do coração pra ter essa conexão com Deus. Exato. E, cara, é uma doideira, porque olha o que ele traz, assim, pra mim faz muito sentido. O meu pai é psicólogo, ele traz muito essa questão do sofrimento, como tá muito em pauta hoje, muitos... como que ele diz? Por exemplo, ansiedade... Transtornos. E as pessoas tratam o transtorno baseado... Isso não é ele que fala, tá? A gente tem essas trocas. E eu vejo que as pessoas tratam o transtorno somente na parte cerebral. E aí o Reinhard, ele fala que, na verdade, o cérebro, ele é um processador. Exato. E tudo que ele processa tem que ter vindo de alguma origem. Sim. E a origem é o coração. Então o coração manda pro cérebro. Tanto é que ele até explica que o coração, ele é o primeiro órgão a ser formado. Total. E aí, então, faz muito sentido. Porque o que eu sinto aqui, manda pra cá, aqui buga, aqui acelera, processa e depois devolve. Sai pela boca. Ou então, quando você internaliza muito, sai pela pele, você fica meio mal, enfim. Mas o principal é o coração. E lá a ideia é limpar o seu coração para acessar o céu. Exato. E o coração, ele tem neurônios também. Né? Sim, Muita gente não sabe, mas o coração, ele tem neurônios. Então, tudo começa no coração primeiro, cara. E aí, essa é a importância de você estar com o coração limpo e limpando o seu coração. Para você poder
Aham. É muito louco essa questão de... Deus também tem coração. Na Bíblia Aham. fala isso. Não físico, mas Deus tem coração. Então ele se entristece também, ele fica alegre, ele fica Sim. feliz. Eu entendi muito isso. Eu preciso limpar meu coração porque ele é um radinho pra eu sentir Deus. Se eu tiver com o coração sujo, irmão, não tiver com o coração de uma forma positiva, você não consegue acessar. Por isso que você tem que ir limpando, você tem que ir perdoando. Se Uhum. acontecer alguma coisa, você tem que tirar da frente. Porque se ele não tiver sensível, Apto pra receber. apto, você acaba não recebendo. Então, é muito importante a gente olhar para o coração, a gente perdoar, a gente tentar limpar alguns traumas, né, alguns pesos que a gente carrega e, e cuidar do coração mesmo, cara. Cuidar como se fosse um ouro. E essa questão do acessar o céu? Eu conheci o seu amigo, o Augusto, né? Que virou meu parceiro também. E ele explicou como foi a experiência dele. A sua experiência foi parecida com a dele também? Cara, minha experiência foi diferente. Deixa eu desligar por aqui. Pode. Foi diferente da dele, assim? Foi diferente porque o acesso ao céu na EPS foi um dos últimos dias lá, Uhum. né? Onde a gente já tinha essa expectativa de acesso ao céu e foi mostrado na Bíblia mesmo, com base na Bíblia, que a gente pode acessar o céu, não só quando a gente morrer. Uhum. A gente tem esse acesso ao céu. E aí, numa dinâmica lá de meditação, eu consegui realmente me conectar e o que eu senti, cara, é como se meu espírito saísse assim Uhum. e Jesus me buscasse e fosse me levar pro céu. Sacou? Eu fui caminhando com Jesus mesmo. Essa foi a minha subindo, dinâmica. assim. E subindo. Foi lindo, cara. Foi lindo. Nossa, Fui me caminhando arrepia. com ele. Ele veio, me buscou, fui caminhando com ele. Então eu comecei a sorrir, muito feliz. Eu encontrei pessoas lá. Me Caramba. comuniquei com pessoas lá. Então, foi muito louco. E o que eu combinei, assim, quando eu saí da EPS é que eu não vou mais me permitir não viver no sobrenatural. Irmão. Porque quando você tem esse acesso, as coisas físicas aqui ficam muito simples, assim. Esse é um ponto que eu acho que Né, amor? Acho que na maioria das conversas minhas, a gente tem um café, toda semana a gente senta pra tomar um café. Eu, meu pai e a Bia, minha esposa. E as nossas conversas são profundas como essa. E eu acredito que toda pessoa, todo mundo que tiver uma experiência como essa, olha pra, sei lá, pra um Tesla da vida, um carro, e fala, pô, é um objeto. Isso aqui não tem valor. O que tem valor mesmo é esse acesso, é estar com Deus, é vislumbrar a eternidade. E uma coisa, Bila, que eu recomendo para as pessoas é tente andar com pessoas doidas. Pessoas malucas que falam essas coisas assim, que acreditam realmente. Porque muita gente fala acredita em Deus, mas não acredita, irmão. Sim. Falar eu creio Uhum. é muito fácil falar eu creio. Mas que acredita mesmo em Deus, que se rende e tudo mais. E eu acredito que só consegue viver o sobrenatural mesmo Aham. quem acredita totalmente. Deus não precisa provar nada pra gente. Você fala assim, eu vou acreditar se você aparecer aqui e me falar tal coisa. Deus não precisa provar nada. Você que tem que Nada. confiar nele primeiro, cara. Você falou um ponto muito interessante e é muito verdadeiro. Que muitas vezes as pessoas falam que acreditam em Deus, mas de fato não acreditam. Eu tenho até um ponto que até é um ponto meio polêmico, eu acho. Acredito que pessoas que andam ansiosas e com problemas assim de angústia e ansiedade, elas de fato não conhecem o Deus da Bíblia. Porque se conhecessem de fato, nunca andariam ansiosas. Porque a Bíblia fala já que vinde a mim os que estão ansiosos, eu vos aliviarei. E quando a gente leva isso pro Pai e deixa, ele nos convida a levar isso para ele. Então, se você tá ansioso, passando por algum problema onde a sua mente não te dá descanso, e você diz que acredita em Deus, cara, que Deus você acredita? Que Deus você acredita? Que Deus que é esse que te permite, na verdade, que você ainda se permite ficar numa situação como essa? Porque a Bíblia é muito clara em relação a problemas como esse. Então, essas pessoas loucas, assim como você diz, elas são as que mais próximo beberam da fonte. Assim como a Bíblia descreve a vida de João Batista, que comia gafanhoto e mel. Imagina como esse cara devia ser na sociedade. Então, essas pessoas, de fato, que têm essa conexão com Deus, que a gente tem que estar próximo, assim, cara. Eu acho que Deus olha assim e fala, esse cara acredita, pra ele eu vou entregar poder, sim, sobrenatural. Pra quem não acredita, pra quem não vier até mim, como fala na Bíblia... Aham. E a Bíblia veio pra confundir os sábios, né? E... Cara, eu tô louco pra começar esse curso que agora começa em abril. Você vai estar na mesma turma que eu, então. Sim. Talvez seja só horário diferente, mas ambos vão fazer com a Letícia.
qual que é essa pegada do curso? Só pra você sabe? Então, vão ser meditações envolvendo o coração. Entendi. Então, muito provável que fale sobre acesso ao céu, sobre os anjos. Sim. Então, vai ter muita coisa bacana. É uma água limpa que você vai beber nessa meditação. Entendi. Cara, eu tô muito ansioso. Começa agora dia 7 de abril. Aí, ó, daqui a pouco vocês vão ouvir de mim os meus relatos e experiências com o Altíssimo, tá? Cara, que legal. Então, não tem mais EPS. Não, ano passado foi a última edição. A gente tá torcendo muito para que eles mudem de ideia, né? O Einhard e o Daniel, para que tenha mais, porque, de fato, ajuda várias gerações aí. Porque uma pessoa transformada... Nossa, transforma... Fico muito feliz de ver você falando sobre a IPS já com propriedade, né? Então... E olha que eu nem fui, hein? Quando Sim. eu for... Ó, ninguém me segura não, Bia. Você vai ouvir todo dia falar. Mas, Bila, uma coisa que eu queria falar é que, assim, eu tô falando já sobre sobrenatural, sobre a IPS, mas foi uma busca muito grande, né? Até eu chegar lá. Foi uma busca muito grande. E eu sei que tem muitas pessoas que, nesse momento, temem a Deus, mas ainda não conseguiram encontrar, ou têm pedido comprovações, ou têm incredulidades quanto a isso, né? E eu queria dizer que Deus, ele é muito elegante, mano. Ele é muito sensível. Então, para essas pessoas tentarem descansar mesmo. E entenderem que não precisa de intermediário, mano. O acesso é direto. Sim, sabe? Caramba. Só tem que descansar e se comunicar com Deus da forma correta também. Porque o que acontece? A maioria das pessoas querem pedir coisas para Deus. Mas não querem Deus de fato na vida. Só querem pedir. Imagina você no seu casamento, você ficar só pedindo coisa para sua esposa. Uma hora ela vai falar, cara, ele só me pede. É diferente, né, do que você querer ela na sua vida, igual você faz. Sim. Você entende? Com Deus é a mesma coisa. Quem acorda só pedindo coisas para Deus, tá subestimando também Deus, na inteligência de Deus. Imagina ele lá, olhando, falando assim, ó... Só me pede. Só me pede. Agora, cara, começa a convidar Deus para estar na sua vida. Você fala assim, Deus, eu quero você hoje. Usa os membros do meu corpo, eu tô disponível. Aí é muito louco, irmão. Aí é muito louco. Hoje, cara, eu deixei meu carro no mecânico, só te contando uma história. E aí eu peguei um Uber. E aí peguei um Uber pra ir na academia de manhã. Aí eu entrei no Uber só, eu falei uma palavra só pro cara. Eu falei assim, caminhar com Deus é maravilhoso, né, mano? Eu falei pra ele. Eu senti de falar, Bila. Cara, esse cara começou a chorar, mano. Sério? Chorar, olhou pra trás, começou a chorar que nem criança. Então... E o cara de boa, a gente só soltou uma só frase falei pra ele. isso, porque eu senti, o Espírito mostrou que era pra falar algo assim. Né? Depois ele me falou que ele tá na busca, que ele tá se rendendo pra Deus e tal. Então... Cara, mas além de tudo, você pedindo isso pra Deus, pra você convidar pra ele usar os seus membros, você tem que ter uma coisa que eu acho que Deus, ele usa só quem tem essa habilidade, que é coragem. Quando você pede, você tem que estar disposto pra quando aparecer a oportunidade, você ter a coragem. Porque, por exemplo, nessa ocasião, você podia ter vergonha de falar isso pro cara. Caminhar com Deus é muito maravilhoso, né? Porque você pensa em milhões de possibilidades. Eu só falei isso, entendeu? Isso é coragem. Coragem. Isso é muito bom, muito poderoso, cara. E quando você tem uma boa relação com o Espírito Santo, que isso é uma coisa muito interessante, né? O Espírito Santo, ele começa a te dar gatilhos, ele vai te dando autonomia. Sim. Só que, cara, até um tema importante de falar, né? A relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo também é muito sensível. Na Bíblia já fala isso. Então, ele também fica triste. Eu não sei se já aconteceu isso contigo, Bila, mas... com muita gente acontece. Às vezes você tá muito bem, você tá alegre, você tá feliz, mas acontece da pessoa ficar triste do nada, se sentir fraco em alguma situação. Eu acho que isso tem muito a ver com o Espírito Santo também. Porque quando a gente faz algumas coisas que chateiam o Espírito Santo, ele fica triste e a gente fica fraco. Quando você tá com o Espírito forte, você fica alegre. Às vezes, quando você faz alguma coisa errada que entristece o Espírito Santo, automaticamente você cai também, né? Caramba, muito, muito interessante o que você fala. Eu consigo... meu pai dizia pra mim, quando eu era pequeno, que eu tinha uma memória muito fotográfica, uma mente fotográfica. Quando você fala isso pra mim, eu consigo imaginar como se fosse, sei lá, um céu fechando. Sabe? Você fala assim, aos poucos o céu vai fechando, então você fica mais pesado, mais denso. E eu me vejo em situações como essa, e literalmente, parece que eu tô bem, daqui a pouco eu vou... Pum. E é o Espírito Santo mesmo sendo fragilizado ali, né? Exato. E aí você vai se... Aí eu consigo minha imagem fica assim, o céu se fechando. Putz. E ficando denso, escuro. Pensa no Espírito Santo como uma imagem feminina, que é muito sensível. Se você fizer alguma coisa que chatear ele, ele fica triste mesmo, Espírito Santo. Porque você pode enganar qualquer pessoa, irmão, mas Espírito Santo não. E eu vou te falar algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Posso? Claro. Na Bíblia mesmo diz que
O Espírito Santo fica triste quando a gente fala mal de outro filho de Deus. Então, por exemplo, a gente tá aqui no podcast, eu tô bem, cheguei aqui bem. Vamos supor que na resenha que a gente tá aqui, eu começo a falar de uma pessoa que não tá aqui, Entendi. que é filho de Deus também. Uhum. Automaticamente o espírito fica triste, irmão. Caramba. Hoje em dia tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente quando você fica mais sensível na espiritualidade, quando você começa a perceber. Tem pessoas que já não percebem, né? Que é automático. Você chega perto da pessoa, ela já... Eu não me permito, Aham. tá? E se acontecer algum dia, você já, o Denner, a gente já tem intimidade. Para por aí. Porque eu vou deixar o espírito triste. Entendi. Depois eu tenho que me retratar com o espírito. Uhum. E tem uma coisa também, irmão. Por exemplo, se eu chego aqui e falo mal de outra pessoa pra você, né? A outra pessoa tá tranquila, não tem nada a ver com isso. Só que eu tô me fazendo mal pro espírito comigo e eu tô fazendo mal pra você também. Entendi. Porque eu tô te fazendo de lixeira. Eu tô te jogando todo o meu lixo em você. Entendi. Então então a solução seria ou eu corto ou eu saio. Exato. Entendi. Conforme você vai criando autoridade, você já se desvia. Cara, Ou- eu vou até dizer, então, por isso que eu vou dizer que muitos cristãos têm até a fama de meio chatos, né? Porque quando começa um assunto, ou a pessoa sai ou ela corta. Fala, pessoal, ó, o papo não tá legal, sai. Mas, de fato, pô, você tem algo tão precioso. Você vai querer chatear esse algo tão precioso pra participar de uma conversa? Já me falaram isso. Nossa, Dani, mas eu não posso falar mais nada e tal. Eu falei, pode, tem vários assuntos, mano. Mas falar mal do irmão que não tá aqui, ou espera ele chegar, pelo menos. Melhor. Aí fala, todo mundo tá Aí vai. tranquilo. Falar na frente da pessoa não tem problema. Valeu? Aí- Agora, ele não tá aqui e eu vou ser feito de lixo ainda. Isso. Sabe por quê, Bila? Às vezes a pessoa que tá falando mal da outra, a outra pode ter feito algo mal pra ela, mas você não tem nada a ver com a história. Sim. E você vai pegar aquela percepção e pode te prejudicar na relação. Caramba, você falou uma coisa pra mim agora de lixeira. Uma vez eu chamei o psicólogo pra conversar no podcast. E eu lembro que no começo do podcast eu tentava te extrair o máximo do meu convidado. Extrair e as pessoas, cara, falavam coisas... Falavam, né? E aí eu conversei com o psicólogo, me senti à vontade de falar com ele. E falei, cara, como que eu faço pra não me sentir uma lixeira de alguém? Porque eu ouço tanto e eu fico pesado depois. E isso faz total sentido. Porque eu me sentia eu me sentia muito denso, muito pesado. Sentia como se eu tivesse, cara, Imagina, irmão, muito denso, entendeu? um caminhão de lixo. Que isso? É a Defesa Civil? Acho que vai chover, né? É. Cara, um caminhão de lixo lotado. E pra mim fez total sentido essa... Irmão, vamos combinar uma coisa? Não vamos permitir mais isso. Não mano. vamos. Não vamos, porque é realmente jogar lixo na gente. Aham. E você tá cuidando tanto do seu coração. Sim. Aí vem alguém que, cara, descarrega lixo na gente. Hoje em dia é mais difícil, viu, acontecer comigo, de vir esses lixos. Porque você vai se posicionando de uma outra forma. Melhor. Aí as pessoas já entendem. Mas, mano, essa semana eu fui subir o elevador e tinha 2 senhoras lá no elevador que já tava falando coisas e quiseram me envolver no assunto. Sabe que é aquela pra resenha puxar um de prédio? assunto, né? Não, e falando mal da Entendi. organização. Você viu a do- vizinha e tal? É. Exato e tal. Mano, eu desci no 3º andar. Parecia que fiquei 2 horas dentro do elevador com elas. Entendi. Aquilo já tava me fazendo mal. E eu só dei tchau, beijo, e saí. Não dá. Não dá. Você tá cuidando do seu coração, carregando, irmão. Mas você vai deixar jogarem as coisas? Não Faz dá. sentido. Não dá. Cara, você fala com você fala com vida sobre isso, sabe? E como eu te conheço há algum tempo, eu sei de alguns pontos da sua vida. E como que você se vê, o que que você faria hoje, na verdade, o que você faria antes com essa vida que você tem? Por exemplo, você foi um cara que já chegou a dever muito dinheiro para um banco. Sim. E nessa vida de empreendedor, eu sei que tem muitos altos e baixos, mas um baixo de um nível tão alto como foi esse, foi uma porrada, mas não foi uma porrada, foi uma surra, né? Foi tipo, o Mike Tyson te bateu, né? Exato. Que foi o quê? Foi quantos? 2 milhões que você ficou devendo? Chegou quase 2 milhões de dívida. Chegou no quase banco. 2... Olha, só de falar já perco o ar. Porque você vê algumas pessoas que já perdem totalmente a sua base quando, sei lá, são 10, 20 mil. Mas a gente tá falando de 2 milhões. Como que você se sentia? Você já... Só pra fazer também entender melhor, você já era da igreja nessa época? Você já seguia Jesus? Ou não? Eu nunca fui da igreja. Uhum. Né? Eu visitei várias igrejas, mas eu nunca se... se não firmou. julgando todas as igrejas, mas eu ia e não enxergava Deus, não enxergava uma alegria na maioria das igrejas que eu fui. Aham. Mas eu já tinha temor a Deus. Entendi. Tinha temor, eu sabia que tinha algo, né? Eu sentia uma proteção, um cuidado, Uhum. mas eu ainda não sabia me comunicar com Deus. Mas você vem tipo de berço evangélico, assim, berço cristão?
Legal. A minha mãe, quando era pequena, ela fazia oração comigo à noite, antes de dormir. Legal. Isso me ajudou Aham. muito. Então, assim, os pais que puderem orar com os filhos, Isso é muito poderoso, né? muito poderoso, cara. Mostrar que tem algo divino. Uhum. Mesmo com as limitações dela de conhecimento bíblico, a gente sempre orava à noite antes de dormir. Eu sentava ali. Caramba, quem tem um costume isso hoje é a Bia e o irmãozinho dela, de 8 anos. Ah, é? É, né, amor? Você ora com ele, Bia? Ora. Putz, que massa, cara. Isso é maravilhoso, né? Nossa. Meu pai fazia leitura bíblica comigo com a Bíblia que tinha os desenhos. Hum. Aí a gente lia lá, nossa, eu lembro disso até hoje, como marca, né? Como marca, como é poderoso. Então a sua mãe faz isso com você, É. de pequeno. E eu lembro de algumas imagens também de ver o meu pai ajoelhado, assim, orando e tal. Eu falava, tem alguma coisa por trás disso, né? Tá Aham, orando pra ajoelhado, quê? ora- Então, foi isso, irmão. E aí, o que que acontece? Falando da dívida milionária, né? Que eu cheguei a Uhum. dever 2 milhões. Quando eu vi que eu tava com essa dívida grande e que eu tava me sentindo triste ainda, vazio, eu falei, cara, e agora? Acabou pra mim o jogo aqui. Na Terra acabou. Entendi. 2 milhões de dívida, não tô feliz com o que eu tô fazendo, tô triste e tudo mais. E aí o que que acontece, mano? Quando você tá num momento de tristeza muito grande assim, é inevitável, você tem que buscar Jesus. Eu até ouvi uma vez falando, e é verdade, o diabo, ele não gosta que você chegue lá no final do túnel. Que quando você chega lá, você tem que buscar, Uhum. você vai buscar Deus. Ele te deixa sempre do meio ali do túnel. Ele prefere você confortável, igual a maioria das pessoas, que acorda, come e dorme. Uhum. E ali eu fui buscar mais a Deus, mano. Fui buscar a Deus e tudo mais, e eu entendo que foi ele que me capacitou para que eu saísse de uma dívida milionária, Uhum. e hoje eu empresto dinheiro para esse mesmo banco que eu devia. Cara, que virada de jogo. Que Hoje mesmo o virada de- gerente, mano, tava passando esse insight, né? Um gerente e o assessor do banco me ligando hoje, falando sobre investimento comigo, sendo que há pouco tempo Há atrás eu pouco- tava devendo 2 milhões, irmão. Cara, que. É. Você falou uma coisa. Essa virada de jogo que Jesus te capacitou pra você fazer essa virada, é somente ele pra fazer isso, né? Só ele. Se eu falar Porque você se vê a vida é como se fosse uma engrenagem. Então, pra ela rodar certa, sei lá, a sua vida amorosa tem que estar legal, a sua vida com Deus tem que estar bacana, a sua vida financeira tem que estar bacana. Então, aí vai girando a roda certinho. Agora, quando uma dessas engrenagens está desregulada, a roda dá uma travada. E a sua roda, assim, a sua engrenagem na questão financeira, tava num fundo do poço, né? Com menos 2 milhões devendo. Porque quando a gente deve, a gente é honesto, cara, isso daí Exato. cobra, mas cobra de não conseguir dormir, exato, não é? exato. E então imagina como que foi essa saída pra você. Quando você entrou, como que, não sei se você pode falar, mas como que você entrou nessa dívida? Foi escape assim, nossa, errei. Cara, eu tive uma fase muito boa, assim, empreendendo, onde eu tive muitos vendedores, assim, com vendas. Só que chegou um momento que eu quis mudar a estratégia e eu também estava querendo fazer as coisas com a minha própria força. Entendi. Quando você quer fazer com a sua própria força, normalmente dá errado isso. E aí, nesse momento de infelicidade, quando você tem uma empresa grande, Bila, 2, 3 meses já no negativo, já vira Entendi. uma conta altíssima, né? Aham. E aí foi nisso. Eu realmente não estava feliz na época, cara, eu tava triste. O que acontece? A pessoa que tá triste é dívida. A pessoa que tá feliz é prosperidade. Uhum. É isso. Se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô bem comigo, automaticamente vai vir coisas boas. Se eu tô triste, vai vir dívida. Então, essa dívida milionária de 2 milhões foi reflexo do que o Denner tava sentindo na época. Sacou? Só que, irmão, a partir do momento que eu mudei meu coração, me rendi pra Deus, daquela dívida milionária, hoje eu empresto dinheiro pro mesmo banco. Você entende a importância de você cuidar do seu coração e de se render pra Deus? Por isso que se você me perguntar, Denner, o que fez você sair dessa dívida, em nenhum momento eu vou falar que fui eu. Uhum. Que foi realmente Deus que me capacitou. Foi quando eu descansei que as coisas começaram a melhorar. Caramba. Foi no descanso. Até porque a gente olha pra isso, a gente vê, cara, como que Deus não me deixou. A gente se pergunta, né? Como que Deus não me deixou ficar nessa dívida tão grande? O que eu fiz de errado? Várias coisas. A gente se pergunta, imagina você, como você deve ter Várias sentido. coisas. Distante dele, É. buscando prazer em outras coisas, Uhum. em vícios, em drogas. Essa é a consequência. Tem muitas pessoas que não estão bem financeiramente, não estão bem na família, e pode se perguntar, nossa, mas por que Deus deixou acontecer isso comigo? Mas o que você está plantando? O que você está fazendo? Isso pega, quando você é sincero com você, né? Eu tenho muito disso, eu sou muito sincero quando eu erro. Eu olho pra mim e falo também, eu fiz isso. Não foi Deus, nunca é Deus. Tem até uma passagem, se eu não me engano, é quando Josué começa a conquistar ali a terra prometida. E aí Deus dá uma direção pra eles e fala o seguinte, ó, quando vocês conquistarem essa terra, não pega nada deles. Não pega nada. Aí eu não lembro o nome do cara, do camarada, acho que era Acabe.
não lembro o nome dele. Ele vai e pega pra ele um pouco acho que é uns tapetes, não lembro qual que era, da onde que era. Eu lembro que ele pega um pouco das riquezas lá do que eles pegaram. E aí, beleza. Só ele soube, guardou. E aí Josué vai pra uma nova batalha com o povo. E eles perdem. E aí Josué fala, poxa, a gente tava ganhando todas, Deus tava com a gente, agora Deus do nada ele virou as costas. Ele vai falar com Deus. Ô Deus, como assim? A gente foi batalhar e você não fez a gente ganhar. Ele... Aí Deus responde pra ele, mas dá um tapa na cara dele. Você acha que o problema tá em mim? Vai na casa de tal pessoa pra você ver onde tá o pecado. Então, quando a gente olha pra nós como os principais... O principal personagem do nosso filme como errado, muda tudo. Muda. Mas também eu não sei o que passava na sua cabeça. Quando a gente olha pra si, a gente tem que olhar com... Não vou dizer... A gente tem que olhar, de fato, como o cara que errou, mas também com humildade pra voltar a dar a volta. Porque muitas vezes as pessoas olham pra si com muita força, assim, e te jogam mais te joga mais no fundo do poço ainda. Mas a maneira como você se olha e entende o caminho errado que você fez, isso te ajuda a impulsionar a sua volta com Jesus, né? Que você fica mais próximo dele e fala assim, Deus, até aqui eu andei com as minhas mãos, fiz tudo errado, mas me ajuda a voltar pro caminho certo. E aí você... Cara, eu vejo muito isso em relação a minha com o Podmestre. O começo ali, eu e Deus, nossa, era Romário e Bebeto. Eu falava, Deus agia e eu agia, tava ali os dois. Aí daqui a pouco eu fui me desvirtuando, tomando um negocinho que não era pra tomar, andando com uma galera que não era pra ter andado. E aí quando, pum, eu falei, nossa, né? Onde que eu me meti? Putz, é forte isso, né, irmão? É muito forte. Quando você se vê assim... É muito sensível, né, cara? É muito sensível. E eu fiquei muito tempo com bebida. Eu tive um vício de mais de 10 anos com maconha, que era algo que eu era apaixonado. E assim, se alguém viesse falar mal de maconha Você tinha vários argumentos. Nossa, além de vários argumentos, eu já bloqueava aqui no meu ouvido. Não queria. E eu vejo o quanto eu busquei prazer e na verdade, ele sempre esteve aqui, mano. Que é só descansar com Cristo, mano. É só falar, reconhecer ele, sabe? Então... Talvez a gente não consiga... Até eu acho que é uma questão psicológica. O quão difícil hoje é descansar. Você tem estímulo em todo quanto é canto. O descanso virou algo... Por exemplo, a gente... eu não sei você quando você era pequeno, mas minha mãe me castigava com silêncio. Vai lá pensar no quarto. Então, esse método de ficar quieto é um castigo, muitas vezes. Esse descanso. Então, por muito tempo, a gente... Não, descansar no quarto ali é ruim. Eu prefiro jogar videogame. Ela vai jogando. Então, com tantos estímulos hoje, eu acredito que o descanso... A gente não vê prazer no descanso. Não é? O pessoal prefere rede social, né? Ficar mexendo no celular. Então, quando você fala descansar em Cristo, é até meio... É meio... Porque quando você falou assim, eu tinha prazer na maconha, em outros vícios, e hoje eu vejo muito prazer no descanso em Deus. É a melhor coisa que tem, irmão. É a melhor coisa. E assim, quando eu falo de descanso, inclusive a gente vai soltar até uma palhinha da música nova, né? Tá com você, né, amor? Como que eu faço hoje? Como que é a minha relação com Deus, com Jesus, cara? Todo dia quando eu acordo de manhã, irmão, primeira coisa que eu penso, antes de falar com o mundo, antes de falar com qualquer pessoa, eu preciso ouvir Deus. O título da música é até esse, antes de falar com o mundo. E qual que é a visão? Eu imagino de manhã, quando eu acordo, tomando um café com Deus e com Jesus. E eu não posso falhar, sabe por quê, irmão? A mesa tá sempre posta lá. Todo dia eles estão lá. Sim. Então hoje, quando eu acordei de manhã, a primeira coisa, mano, antes de celular, qualquer coisa, eu fui tomar um café da manhã com eles. Sabe? Cara, e já tava tudo pronto lá, mano. Fruta, tinha tudo. Tudo certo pra tudo você. Pronto. Esperando. E sabe qual que era o principal de tudo? Amor, irmão. Me entregaram muito amor. Que você só consegue entregar amor pras pessoas quando você se sente amado. Caramba. Então como que eu vou sair pro mundo antes de sentir isso, antes de receber esse amor? Você acha que eu vou precisar de maconha, mano? Você acha que eu vou precisar de bebida? Você recebe esse amor aí, você só se diverte depois, mano. Você só se diverte. Então, pra você que tá com dificuldade de se conectar com Deus, para de olhar pra religião. Para de olhar pras pessoas, porque as pessoas podem cansar de você, Bila. Sim. Todo mundo pode cansar de você em algum momento. Mas ele não, mano. Tá sempre disposto a te receber. E ele nem julga o seu pecado, porque ele sabe que você é um pecador eterno. Ele não julga. É claro que ele fica feliz quando você acerta e tudo mais. Então, antes de falar com o mundo, a gente precisa ouvir Deus. Posso soltar? Foi a partir daí que saiu. Surgiu, qual que é o nome da música? Antes de falar com o mundo. Eu vou colocar aqui no microfone pra sair aqui, tá? Eu vou dizer que eu já ouvi. E vi no carro top.
Todo mundo corre pra falar com o mundo, mas quase ninguém para pra ouvir Deus. Antes de falar com o mundo, eu preciso ouvir. Hoje eu acordei cedo querendo mudar de vida. Antes de tocar no celular, antes da corrida, descobri que o céu já tava me esperando. Mesa posta, frutas e pão sobre a mesa, silêncio cheio da tua presença. Reunião logo de manhã, antes de qualquer plano ou decisão. Porque antes de falar com o mundo, eu preciso ouvir teu coração. Antes de falar com o mundo, antes de falar com o mundo, eu preciso ouvir. Tua presença é o que vale mais, é o que me faz seguir. Antes de falar com o mundo, eu paro pra sentir que a paz que eu procurava. Saí na rua e vi tanta gente correndo, mas correndo pra onde? Quem tá entendendo? Vi gente com tudo que o dinheiro compra, mas faltando paz na própria sombra. Vi sorriso, cara escondendo dor, vitória na rede social e tristeza por dentro. Mas também vi um sol lindo banhando de ouro a terra da garoa. Vi verdade no sorriso simples, no abraço de gente boa. Vi sabedoria no passo lento de um senhor que mesmo com pouco no bolso ainda parou pra comprar uma flor. E o elevador me esperando no andar, a noiva chegando no altar, conversas entre amigos parecendo um louvor. E quando todo barulho silencia, percebo que a paz que eu procurava. Entendeu, irmão? Antes de falar com o mundo, antes de falar com o mundo, eu preciso ouvir. Tua presença é o que vale mais, é o que me faz seguir. Antes de falar com o mundo, eu paro pra sentir que a paz que eu procurava. Do que adianta fama e influência, se no silêncio falta presença. Já disse não pra contratos milionários que custariam minha alma. Prefiro minha felicidade com calma do que viver correndo atrás de palmas. Já saí da corrida que nunca calma, hoje sigo tranquilo na caminhada. Resolvi empreender, mudar a direção. Percebi que vencer é além de cifrão. Eu sei que o céu sempre está disponível, mas às vezes eu tô ocupado demais, rolando a tela sem nem perceber. E quando o barulho do mundo silencia, eu lembro do que realmente importa aqui. Ambição de estar bem por dentro é o molho. Coração alinhado chega mais longe que o olho. Me chamaram de louco por escolher assim, mas eu sei quem cuida de mim. E tua presença é o que vale mais. E tua presença é o que vale mais. Prefiro perder o mundo inteiro do que perder essa paz aqui dentro. É isso, irmão. Antes de falar com o mundo, a gente precisa receber o amor dele, mano. Todo dia. Todo dia. Se eu sair de casa sem antes falar com ele... Antes de falar com o mundo, 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 eu preciso ouvir. O que aconteceu? De novo aquele... Deve ser do cabo. Caramba, deixa eu só arrumar ali. Gente, muito bom. Essa Ficou música legal, Bia? ficou muito legal. Essa aqui que desligou, mano. As duas agora. Deixa eu ver. Acho que tá desconectado o cabo. Né? Não tá. Uma coisa tá com bateria. Vou interromper aqui agora. Deixa eu ver. Tô aqui rasgando elogios porque, cara, é impressionante. Falar de Deus, cai a câmera. Eu não sei o que acontece, mas estamos aí. O inimigo derrotado, a gente aqui com Deus e Deus sempre exaltado. Que música top. Que música sutil, assim, de um nível que a gente precisa hoje. De, além da mensagem,
A melodia faz com que você... Eu acho que a melodia, ela conta muito também, né, Sim. gente? A melodia, ela faz você se entregar também. Pô, A letra faz você enxergue a sua vida, mas a melodia faz você... Cara, eu vou me entregar nessa melodia. Denis, ó. Denner, eu tô longe de você, mas me sinta-se abraçado, porque essa música, ela é muito boa que mesmo. bom que vocês curtiram. Eu fiz essa música porque eu sou apaixonado, né, por música e tava sentindo a necessidade de colocar algo pra fora que eu mesmo pudesse ouvir, sabe? Sei. Porque quando eu tive essa visão de que antes de falar com o mundo eu preciso sentir Deus, falei, cara, que tal colocar isso em música? Então eu acordo de manhãzinho agora, irmão, coloca música também. Tipo, despertou lá, coloca Toma. música. E é muito legal a gente ter esse momento com Deus de manhãzinha, cara. Logo de manhã. Que ele tá. A mesa já tá pronta já. Fruta, pães. Tudo certo. E ele tá esperando a gente. A gente só precisa sentar lá e ter essa reunião com Deus de manhã. Antes de qualquer reunião, a primeira é com ele, irmão. Que ali ele já vai te dar todo o direcionamento. E mais do que isso, ele vai te entregar amor. Sim. E se você recebe amor... Sabe qual é o meu maior objetivo agora, irmão, daqui pra frente? Que as pessoas olhem pra mim e vejam Jesus. Forte. Caramba. Eu vi isso em você e na Bia. Ó, eu eu vi. choro, hein, mano. É. Eu sou chorão. Eu vi isso em vocês. Eu sou Tá chorão, ligado? Dani. Então, esse é o meu maior objetivo, mano. Sabe? Dinheiro é importante, mas Deus tem provido tanto pra mim. Amém. E eu vi que não é o principal, sabe? É uma munição pra gente poder, Aham. né? E a gente tem que saber usar e recompensá-lo também, né? Por essa Uhum. potência. Mas o mais legal é a gente sentir prazer, sentir felicidade e poder ajudar pessoas também, sem demagogia, irmão. Sim. Muito bom você conseguir falar com o coração das pessoas e mostrar uma expectativa. Sim, Sabe? caramba. Você tocou num ponto muito... Voltei, você volta do podcast, eu tô voltando, tô chorando todas as vezes aqui, todas as vezes. Mas você tocou num ponto... Qual é o elogio maior do que eu ouvir isso? Eu consigo sentir Jesus em você. Qual é o Louco. elogio? Não tem nada que você possa falar pra mim que eu posso ser um bom marido, um bom filho, um bom amigo, mas o que você disse, assim, é o nível mais alto de um adjetivo que eu posso escutar de alguém. Cara, eu tô muito feliz de ouvir isso de você e é recíproco. Desde o nosso encontro, eu não sei o que aconteceu ali, que a gente não se desgruda, né? A gente tá sempre em reunião, se liga, isso aqui, aquilo outro. Hoje você é o nosso parceiro aqui no Podmestre e Que louco. é muito bom a gente estar conectado com pessoas E que... quando eu cheguei aqui, eu vi o espaço, cara, e já veio o insight também. Eu falei, que loucura, né? A gente tá hoje nessa entrevista aqui que vai poder alcançar várias pessoas e de repente uma mensagem, né? O que a pessoa precisava ouvir, Sim. que já foi tudo entregue, né? Já tá tudo disponível pra gente. Só precisa ter essa reunião com Deus, é você e ele, velho. E tem alguma linha na sua música que você... foi a que você mais gostou? Que eu mais gostei. Teve alguma linha que você falou, caramba, essa daqui é... Eu gostei da parte que fala que tem pessoas que têm tudo que o dinheiro compra, Uhum. mas que não sente paz na própria sombra. Cara, as pessoas verem Jesus na gente, mano, isso é muito louco. Eu vi mesmo em vocês. E você me perguntar, Daniel, que momento que você viu Jesus? Cara, é no detalhe, mano. Não é numa Sério? coisa que você fala, é no detalhe, sabe? É no detalhe que as pessoas vão ver Jesus na gente. Sacou? Quando eu entrei no Uber e falei pra aquele cara Uhum. que eu só falei uma palavra, com certeza ele sentiu que era algo divino que tava ali. Sim. Eu só falei isso e o cara se emocionou, irmão. Então, é muito louco que quando você se torna amigo de Deus mesmo, ele vai te dando poder. Eu não tô falando só de poder financeiro, é de autoridade, de você se sentir bem. Eu acho que o melhor de tudo é a gente se sentir em paz, cara. E eu busquei paz em tantos lugares, irmão. Eu achava que a paz estava em sair final de semana, beber bastante. Eu achava que paz estava me enquadrar e ter vários amigos. As coisas que Deus me permitiu passar pra quando eu falo aqui, eu toco pessoas que eu nem imaginaria que tocaria. No seu caso, você ficou 10 anos preso num vício que muitas pessoas acreditam que estejam. E eu já vi muitos relatos de pessoas falando que fumavam pra se sentir mais relaxado, com uma sensação de prazer. E depois começaram a ler a Bíblia e sentiam o mesmo prazer e até mais prazer do que a própria maconha. O que te levou a sair desse vício? E qual o recado que você tem para as pessoas que estejam nesse vício hoje? A questão da maconha foi um vício que eu tive mais de 10 anos, né? Eu comecei menor de idade com maconha. E normalmente, Bila, as pessoas que fumam, assim, é que querem fugir da realidade. Não tão felizes com a realidade, começam a fumar e encontram um refúgio ali na maconha, né? Maconha, bebida, essa é a minha opinião, né? Hoje eu tenho essa visão. E eu percebi que com a maconha eu tava vivendo em círculo.
né? São poucas pessoas hoje que você vê bem, assim, bem-sucedida que tem vício em maconha, né? Então, foi um vício longo, mas é um prazer tão pequeno perto da presença de Deus, mano. Então, depois que eu consegui me conectar mesmo e absorver disso, eu consegui eliminar da minha vida. Eu percebi, chegou uma hora que eu percebi que tava me fazendo mal, sabe, irmão? Você era um defensor nato dela? Você ficava bravo com quem te falava, ó, sai daí. Você falou, não, é uma planta. Falava Sim. desse jeito, é? Por isso que eu acho que a maconha é uma das drogas mais perigosas. Porque as pessoas se acomodam em falar que é uma planta, que é natural, Entendi. entendeu? Ela acaba sendo uma das mais perigosas por conta disso. Tá? Parece até meio clichê, mas como eu disse, meu pai ele faz um trabalho muito bom, ele trabalha na Emaús, ele é voluntário lá, ele trabalha com pessoas que estão em situação de rua, dependência química, e é unânime. Todas as pessoas que foram pra drogas mais pesadas começaram pela maconha. Então, como você falou, né, ela é sutil, tem uma boa defesa como algo natural, tudo mais. Então, é bem sutil, né? E normalmente a pessoa que tem vício em maconha, que tem vício, ela quer fumar a todo momento, né? Quer fumar pra comer, quer fumar pra dormir. Então é um vício bem complicado, assim, que ele te abraça e você acha que você tá ganhando, mas no final você só tá perdendo e correndo em círculo. O que te levou foi a curiosidade mesmo. Foi a curiosidade ainda menor de idade, querendo conhecer algo novo e tal. E aí, até talvez ser aceito com uma galera. eu lembro que quando eu comecei a fumar, eu era menor de idade, eu tive que fumar umas 10 vezes pra poder sentir a brisa da primeira vez. Fumava Entendi. assim, acho que Deus tentou me poupar disso e eu fui insistente. Caramba, até que... umas 10 vezes pra você sentir o que ela tinha pra te dar, né? E aí quando eu senti, eu me iludi, falei, nossa, a melhor coisa do mundo, relaxo e tal. E aí foi muitos anos nisso. Só que é bem complicado, é um vício bem destrutivo, hein? E aí você foi se livrando dela aos poucos ou foi de uma vez? Tá, como que eu me livrei dessa questão da maconha? Eu comecei a perceber que se tornou um vício mesmo, era algo que eu queria todo dia e que estava me atrapalhando nas relações. Porque te atrapalha, né? Te atrapalha muitas vezes no trabalho, na relação com as outras pessoas, porque você fica numa frequência diferente. Mas o que fez me parar foi uma atitude mesmo, quando eu tive a convicção que eu não precisava mais disso. Falei, não preciso disso. E aí eu tinha muita maconha em casa na época. E assim, eu joguei fora de quilo, Bila, pra você ter uma ideia. Caramba. Peguei e joguei tudo fora, tá ligado? E ali, Radical mesmo. e ali foi uma ação mesmo que eu tive, que eu falei, cara, quando você pega e joga fora, você fala, acabou. E depois disso, Nunca mais. não tenho mais interesse nenhum, assim. Nenhum. E foi nessa sua caminhada, assim, também com Deus? Foi meio relacionado a você caminhando com Deus e aí você decidiu? Você sentiu um incômodo, assim, talvez vindo da parte dele, dizendo pra você, cai fora disso? Ou foi muito mais comportamental a sua saída? Cara, eu sempre tive muito temor a Deus, né? E às vezes até mesmo fumando, eu buscava fazer oração, desconectar, né, com Deus. Mesmo fumando, eu fumava e falava com Deus. Só que Deus quer a gente sóbrio, mano. Deus quer a gente com disposição mesmo pra ouvi-lo. Deus, ele não quer falar com alguém que tá embriagado. Deus não quer falar com alguém que tá brisado. Então, eu respeito as pessoas que hoje têm o vício com maconha. Eu acho que tem um tempo de maturidade. Mas uma das melhores coisas que eu fiz foi parar de fumar, cara. Me ajudou a organizar minha vida, me ajudou a me conectar mais com Deus, me ajudou a ser mais respeitado pelas pessoas, entendeu? É um outro comportamento, né? Total. Eu lembro de uma conversa do Igor Guimarães, o humorista, e alguém perguntou pra ele se ele fazia algum tipo de uso de droga. Ele falou que a maravilha pra ele era estar sóbrio e saber que o laranja é laranja, que o vermelho é vermelho. E a gente, às vezes, tenta fugir dessa realidade que é tão boa, muitas vezes. De saber não estar sendo levado por muitas coisas. Mas talvez também pelo prazer de sentir algumas coisas que a gente não sente nessa naturalidade, que faz com que as pessoas se viciem em coisas, entende? Mas Muitas das vezes pra se adequar em alguns ambientes também, foi o que né? eu falei no ambiente social. Se teve algum comportamento assim de eu preciso estar ali com a galera, vou lá então, tudo bem, toma. Então o comportamental ele pega muito. Conta. Tipo aqui, eu tô com você aqui de boa, né? Tranquilo. Agora você vai num lugar que o pessoal tá todo mundo doido. Como que você vai se adequar naquele lugar ali? Então as pessoas acabam utilizando isso como E você perdeu muitos colegas assim nesse meio tempo? Cara,
Você acaba se afastando naturalmente, né? Uhum. Talvez algumas pessoas ouçam eu falando sobre isso e tal, né? Mas naturalmente você acaba se afastando. Porque hoje não faz muito sentido, né? Eu caminhar com pessoas que não vão estar sóbrias, não vai estar na mesma comunicação, sabe? Então, Cara, o Croco me perguntou esses dias, e até saiu um corte no podcast, o que uma pessoa ganha a seguir Jesus? Na sua visão, com tudo isso, o que uma pessoa ganha quando ela segue Jesus? cara, ganha muitos poderes, que é paz, te traz autoridade, te traz todo tipo de provisão, irmão, quando você tá com Jesus. Quando você tá com Jesus, você tem tudo, mano. Hoje eu tenho uma relação tão saudável com Jesus que se em algum momento eu ficar triste, eu lembro que Jesus é mais do que o suficiente, então Jesus é alegria. Pum, voltou. Se em algum momento existir alguma doença aqui entre nós, eu vou lembrar que Jesus é cura. Se em algum momento qualquer coisa que acontecer, irmão, tô me sentindo improdutivo. Não, Jesus, ele quer prosperidade. Então, quando você caminha com Jesus, você sempre tem o máximo, você tem tudo. Você pode tudo, irmão. Quando você caminha com Jesus, você pode tudo. Caramba. Quer mais do que isso? Não tem mais o que O que acrescentar. você não pode fazer, Bia? Me fala que uma coisa que nós você não não podemos pode. fazer com Jesus. Você pode tudo, Estar irmão. triste, talvez, Hã? Não posso estar com Jesus e estar É. triste, né? Porque não é água e óleo. Não faz sentido, né? É. Cara, caminhar com Jesus é maravilhoso. Cara, conhecer pessoas como você, as pessoas que a gente conectou, é maravilhoso, cara. Maravilhoso, porque é paz, como você disse, É cara. uma paz, porque se a gente quiser pelo nosso próprio esforço mesmo fazer as coisas, a gente tem muita chance de errar. Mas quando a gente se rende, é diferente. Você fica mais tranquilo. Uma virada de chave pra mim também foi aprender sobre o amor ágape, cara. São 3 tipos de amores que nós temos, amores. Isso, tem o amor... Eros, O eros, que é o amor sexual, né, Aham. mais da carne. uhum. Tem o filéu, Filéu. que é aquele amor que eu amo a pessoa, mas enquanto ela me traz alguma recompensa. Entendi. Isso acontece muito em amizade, Uhum. né? Você é amigo daquela pessoa enquanto ela tá te entregando. E o ágape é quando você entrega amor sem pensar em recompensa, irmão. Tá? Entendi, que é tipo um pai pra filho. De pai para filho acontece muito isso, né? Uhum. Mãe, pai para filho, né? Ele te entrega amor, mas às vezes até de pai para filho tem o filéu também. Tem, né? Esperando algo em troca. Tem filéu. Vai ser jogador de futebol. Tem o filéu. Se o filho parar, por exemplo, de retribuir, Sim. tem pais que se afastam. Hoje a gente sabe, né? Que tem Aham. muitos pais que não cuidaram. Mas o amor ágape, irmão, é aquele que é capaz de amar até o inimigo. E você vai falar assim, nossa, Tênis, como assim o inimigo? Como que eu posso entregar amor pra alguém sem esperar recompensa? Eu só consigo isso quando eu recebo o amor de Deus, de fato. Porque Uhum. Deus, ele entrega um amor pra gente sem esperar recompensa. Ele já entrega o amor ágape. Entendi. Então, quando eu recebo muito amor de Deus, assim, eu consigo transbordar desse amor ágape. Então, tem 3 tipos de amor aí, voltando. O Eros, Filéu e Ágape. E o ágape. Hoje eu procuro caminhar, irmão, de coração nesse ágape, sem recompensa, porque é muito mais leve. E é disruptivo também. Mas deve haver um conflito muito forte dentro de você, assim, pra sair desse amor. Porque é difícil, né? Mas é Tá- mais leve. É mais leve. Tipo, Isso. hoje, vamos falar da nossa relação aqui. Aham. Podmestre e Uhum. Dásila. O amor que eu tô com vocês aqui é o ágape. Entendi. Qual que é? É sem recompensa. Aham. Suponhamos que daqui pra frente aconteça alguma coisa e não seja recíproco. Eu não tô criando uma expectativa de recompensa. Entendi. Então é mais leve, irmão. Se eu fizer esperando, o Bila tem que me tratar bem, o Bila tem que divulgar, o Bila... Esse é o filéu, eu tô esperando uma recompensa sua. Entendi. O ágape é quando você consegue entregar o amor mesmo, isso que Deus te dá de manhãzinha lá, Uhum. sem recompensa. Cara, é literalmente você ir genuinamente tranquilo sem pensar em reciprocidade ou recompensa mesmo. A gente só consegue receber isso dele, você acha? O amor ágape. É. Você só consegue entregar o amor ágape para as pessoas quando você recebe o amor dele de fato. Porque Deus, ele entrega o amor ágape pra gente de manhã. Uhum. Eu só consigo amar sem esperar recompensa se eu me sentir muito amado. Se eu me sentir muito amado, aí eu consigo fazer isso. Entendi. Pra mim, isso de fato muda muito o jogo e deixa a gente, como você falou, mais tranquilo, né? Mas é disruptivo no começo, porque a gente É bem sensível É. isso pra entender. É muito sensível. Cara, porque eu vejo que nós somos uma síntese de muitas coisas. A gente é reflexo da nossa infância hoje em dia. A gente olha pra nossa infância e vê, nossa, eu tenho um comportamento lá de trás.
Eu trato minha esposa assim porque talvez minha mãe me tratou assim. Então a gente começa a olhar pra trás e olhar pra si como criança. Então, quando a gente tenta trocar esse filéu pra ágape, no começo ainda bate, né? Não. Tá, eu tô indo pra amar ela. Mas se ela pisar na bola, cara, vai ser difícil suportar. Então, até sair disso, ou é radical. Eu acho que só dá pra sair disso de forma radical, né? Porque se tentar sair aos poucos do filéu, por exemplo, pro ágape, eu acho que o filéu e o ágape, eles não andam juntos, né? Mas é normal você sentir o filéu pra depois você ir pro ágape. Sim, sim. A maioria, né? Poucas pessoas estão no ágape. Uhum. Poucas pessoas estão no ágape. Porque é muito sensível mesmo. É até legal você trabalhar em cima disso, que é muito sensível. Eu tinha uma relação com Deus onde o meu amor por ele era filéu, irmão. Você esperava algo. Eu tava amando Deus de uma forma errada. Eu achava assim, ó, quanto mais vidas eu ajudar, mais pessoas eu ajudar, mais Deus vai me entregar a recompensa. Entendi. Esse não é o amor ágape. Porque eu tô amando Deus esperando que ele me entregue algo. Tipo um galardão, que as pessoas falam. Isso, uma barganha. Uma barganha, né? É que as pessoas falam, quantos mais álbuns você salvar, maior é o seu galardão, né? Dizem isso. Então você esperava algo dele. Esperava algo dele. Então você estava entregando algo totalmente errado. Totalmente errado. Eu tava tendo um amor filéu com Deus, né? E foi libertador pra mim entender que eu não tenho que esperar nada de Deus. Porque ele já entregou tudo pra gente, irmão. Ele já entregou o filho dele, ele vai entregar mais o quê? Ele já deu tudo. Então eu posso ir tranquilo, ajudar pessoas, salvar um monte de alma, que não tem o risco de Deus não me retribuir. Porque ele já entregou tudo. Sim. Caramba, cara. Porque eu falava, quanto mais pessoas eu vou ajudar, mais Deus vai me retribuir, né? Mas, cara, e se eu fizer tudo isso e não for retribuído, né? Mas não, ele já entregou tudo, irmão. Eu não tenho que esperar nada de Deus, vou esperar mais o quê? Deus já te deu tudo. Caramba. Eu tô pensando aqui, eu tô voltando à minha infância. Pra gente olhar pra nós, por que talvez a gente não tenha esse amor ágape hoje? Porque talvez a gente foi construído em amor filéu. Sim. Então, olhando pra gente, a gente tem que sair de uma Matrix mesmo, né? E ir pra um outro campo. Um outro campo que a gente é totalmente novo. Essa virada de chave é muito bom, irmão. Não é? Você trocar o amor filéu e reconhecer, porque a maioria das vezes é o filéu. Sim. 90% das pessoas é algo em troca. Sim, e se você, eu trago pra infância, porque talvez o olhar da minha mãe pra algumas coisas pra mim era filéu. Não era ágape, tipo, filho, não sei o que lá, não. Era muito em troca, por exemplo. Isso até é meio bobo, mas é engraçado até. Tipo, minha mãe ia me levar na casa de uma amiga dela. Se eu não me comportasse, eu tava ferrado. Então ela, filho, se comporta aí eu fico de boa. Não é que nem o ágape, vai lá, filho, faz se você quiser, tenta se comportar, mas se você não se comportar, beleza. Não, mas a gente tem que estar sempre embaixo de um amor filéu, eu acho. E é doloroso, viu, irmão, você trabalhar no filéu. Porque você sempre fica na expectativa que a pessoa tem que retribuir. Aí se eu paro de te retribuir, você sofre, mano. Sim. É muito melhor você ficar no ágape. Eu vou entregar tudo aqui pro Bila. Vou te entregar e vamos indo na relação, não tô esperando. Sim, entendi. Vamos entregar. É muito melhor, mano. É muito mais fácil, né? E... Que nem hoje, a gente tá aqui, né? Criando podcast, a gente tem uma intenção no coração de ajudar pessoas, de conectar. Mas a gente tá entregando amor aqui. É entregar sem recompensa mesmo, né? É entregar amor. E deixar fluir, né? Mas eu tive uma conversa com a Bia esses dias. A gente teve até essa conversa com você, eu acho, a gente tem uma célula de quinta-feira, top. Casa da Sabedoria. Top a cada demais. 15 dias. Você fez falta na última, viu? Você não Pode crer. Fez falta. Mas é muito bom. E aí, se eu não me engano, você que trouxe? Não lembro quem trouxe, mas eu sei que nessa conversa a Bia trouxe recentemente. Que às vezes a gente olhar pra Deus como pai gera confusão. Sim. Porque o pai que foi pra mim não é o pai que foi pra você. Então quando você olha ele como pai, tá. A Bia trouxe pra mim esse dia. Tá, Gabriel, olha pra Deus como você olha pro seu pai. Às vezes você não manda mensagem, você pode demorar uns 4 dias sem falar com ele, tá tudo bem pra você. Não quer dizer que você deixou de amar ele, mas você não tem uma relação de você precisa tá com ele todos os dias. Às vezes você espera com que ele fale com você pra você falar com ele. Então se você olhar Deus como pai, você vai achando no banho-maria. Então, como que você acha que a gente tem que olhar pra Deus? Porque olhar pra pai, assim, é muito singular. E é uma relação muito singular, como eu falei. Mas como que você acha e você enxerga que a gente deveria olhar pra Deus? Nossa, muito bom. Eu olho como melhor amigo, mano. Melhor amigo. Melhor amigo. Então na intimidade mesmo ali, sabe? Como um melhor amigo, onde eu conto, eu desabafo, mas que eu confio muito. Então, normalmente as minhas orações, assim, já é agradecendo.
Tipo, hoje eu já agradeci. Deus, obrigado por conseguir desfrutar lá no podcast, no Podmestre com o Bila. Obrigado por a gente conseguir alcançar corações. Obrigado porque eu já tenho tudo com ele, cara. Eu não preciso... Entendi. Acho que a questão do melhor amigo, quando você diz melhor amigo, é que você não tem desconfiança. Você abre o seu coração, tudo que acontece você quer contar pra ele. Você quer estar perto. E as suas melhores experiências são com ele. São com ele. Então eu acho que o melhor amigo é uma boa opção. Todo mundo tem um melhor amigo. Talvez o melhor amigo possa ter pisado na bola, mas a relação de melhor amigo, esquece essa pisada na bola. Mas não é uma relação como pai, muitas vezes. Porque tem várias pessoas que nem tiveram pai. Então vamos olhar o Deus como um ausente. Mas a questão do melhor amigo é uma boa ótica pra tentar olhar pra Deus. Porque eu acho que duas coisas que frustram muitas pessoas na relação com Deus. Uma é a religião, porque as pessoas acham que Deus é a religião e não tem nada a ver. E às vezes é um pastor falhando, ou alguém falhando e atribui isso a Deus. Sim. Né? E também essa relação do pai. Às vezes a pessoa não teve um pai presente e associa isso a Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, eu sugiro você começar a construir sua relação com Deus. Você vai ver o quanto generoso ele é, cara. Quanto elegante ele é. Isso você tem uma relação muito boa. Você não foi pescado por igreja. Isso até é um ponto bom de você falar, porque eu acredito que muitas pessoas elas ainda acreditam, e eu acho que a igreja tem a sua função linda, maravilhosa, ela tem que ser ainda reverenciada. Mas talvez para algumas pessoas não funcionam o método como é hoje. E como que você olhava para a igreja? Eu posso falar também porque eu vim de berço cristão. Então, muitas coisas eu via ali e falava, nossa, cara, complicated. Como que você encara hoje a igreja, sendo que você já participou de muitas igrejas, já esteve no meio, mas foi pescado de outra forma? E é até um pouco contraditório, né? Por exemplo, quantos anos você começou a ir pra igreja? Era menor de idade, eu já ia na igreja já. Com 13, 14 anos eu já ia lá querer receber revelação já. As irmãs do coque, né? É. E até um pouco, como falei, contraditório você cresce num ambiente como esse, mas é pescado fora. Não faz sentido, né? Como que pra você é essa relação de Jesus, assim, de ser apresentado até mesmo fora da igreja? Eu acho e ter que te pescado fora da igreja? é muito louco, porque eu acho que muitas pessoas na igreja estão precisando de ajuda mesmo, sabe? A gente sabe que muitos pastores são ateus, não acreditam em Deus. É o que eu te falei, falar eu creio é muito fácil. Agora, render o coração pra Deus, irmão, aí que é o molho. Aí que é o desfrute. Então, hoje eu vejo a igreja como muitas pessoas precisando de ajuda mesmo, né? E eu fui resgatado por pessoas que não eram da igreja, que não tinham uma religião, mas que eu via Jesus nessas pessoas. Por isso que eu quero ser esse reflexo também, sabe, Bila? Entendi. Às vezes pode ser que tenha alguém que precisa nos ouvir, assim, que já teve vícios, que já teve problemas, e entender que Deus ele não julga os nossos pecados. Tem muitas pessoas que se afastam muito de Deus, que pensam assim, pô, eu sou pecador e tal, eu tenho que me afastar de Deus. Às vezes Deus tá te esperando pra te abraçar ali, sacou? E essa é a vontade do diabo. Que você se sinta culpado e queira se afastar de Deus. Exatamente. Quando, na verdade, Deus te faz um convite. Você errou. Tenta não errar mais. Eu sei que vai ser muito complicado. Mas eu tô aqui, pô. Não se sinta tão pressionado, culpado. Vem aqui que eu te dou descanso. Ele te abraça, velho. Só que isso até, a gente tende a reproduzir padrões, né? Quando Adão e Eva, eles pecam, eles se afastam de Deus. Da mesma forma a gente faz isso hoje. Quando eu peco, eu me sinto miserável. Eu quero rasgar as minhas vestes e raspar a minha cabeça, como diria Jó no Antigo Testamento. Mas é isso que Jesus quer? Eu acho que essa, de fato, é a vontade do diabo. Te apontar e falar assim, aí, conheiro, você tá de novo nesse vício aí, é isso, você merece isso. Quantas vezes você não falou isso pra você, talvez, né? Sim. Isso só te afastou de Jesus. Ou quantas vezes algum irmão da igreja ou um pastor te falou isso? E, irmão, eu vou te falar. Não se perdoar, hoje eu vejo que é orgulho. Não se perdoar é orgulho. A gente tem que se perdoar. Às vezes você peca e você quer se distanciar de Deus, você quer se esconder. Mas Deus sabe que nós somos pecadores. À medida que você se livra do pecado, você tem um coração mais limpo, você tem mais felicidade. Mas Deus, ele não julga os nossos pecados, mano. Isso é muito louco. Ele já sabe que nós somos pecadores, ele não julga. Então tem muitas pessoas que se sentem sujas e tudo mais, não querem nem ficar perto, não conseguem nem ouvir. Sim. Deus só tá esperando pra abraçar. Só que ele é muito gentil, irmão. Vinde a mim.
Ele é muito gentil, ele é muito simples, mano. Sim, eis que estou na porta e bato. Ele é muito simples. Não pensa que ele vai se teletransportar, vai descer aqui e vai começar. É na simplicidade que você vai sentir o abraço dele, cara. Eu me pergunto, por que a gente não encontra essa simplicidade? Por que a gente, às vezes... Hoje? Não, porque é isso hoje. Por que às vezes a gente... É simples fazer isso, mas às vezes é muito doloroso. E eu falo isso com relação até o meu matrimônio com a Bia. Às vezes eu tô errado, mas eu seguro pra falar, não, eu errei, Bia. Eu tento, às vezes, dar uma convertida. Bem de vez em quando. Pra não falar que eu tô errado. Isso é orgulho, como você disse. Por que não falar, nossa, amor, errei. Me desculpa mesmo. E eu sei que ela vai me desculpar. Né? Afinal, casou comigo, tem que desculpar, né? Não vai ter como. Mas dói falar que a gente errou. É o orgulho. E por que dói, cara? É o orgulho, mano. Por que dói? Por que não é mais fácil falar, Deus, errei, cara? Nossa, mas errei e me arrependo demais. Eu volto a dizer, essa é a vontade do diabo. Que você se corroa por dentro. Porque Deus, ele é leve. Ele quer que você fale, ó, pai, errei. Eu tive uma visão muito legal referente ao diabo, que hoje eu vejo que o diabo é um anjo caído. Uhum. Então, quando eu falo do diabo, eu falo da maneira correta. Que ele tá debaixo do meu pé, mano. Acabou. Puta, isso foi libertador pra mim, irmão. Porque eu vejo que muita gente fala do diabo como algo gigante Sim. e tal. Quer falar do diabo? Vamos falar, mas ele tá debaixo do nosso pé, mano. Acabou. Puta, irmão, isso aí é libertador. Não tem o que ele faça, né? Isso é libertador. E Deus é gigante, né, cara? Então, Eu tava até conversando esses dias, a gente vai estar num ponto legal aqui. Como que a gente encara... Por exemplo, a gente teve essa concepção de como a gente pode olhar pra Deus. E a gente olhou agora e falou assim, talvez como pai seja meio singular, a gente não consiga, mas talvez como melhor amigo, as pessoas têm essa visão do melhor amigo e conseguem entender, e fica mais fácil. Não quer dizer que Deus é o melhor amigo, mas se a gente olhar como melhor amigo, fica mais de boa a compreensão. Agora, na parte do diabo, você tocou uma ponto interessante. Como que a gente olha pro diabo? Você falou que você acha como um anjo caído. é uma formiga debaixo Sabe do como pé. eu acho que como eu olho pro diabo? Como? Eu olho que o diabo ele é tão humilhado por Deus que ele mesmo tentando ser gerente da própria vida, ele ainda acaba servindo a Deus quando Deus quer. Por exemplo, quando Deus, na verdade Deus apresenta Jó pro diabo, né? Que ele fala assim, você viu lá, meu parceiro Jó? Aí Deus dá a liberdade pra ele fazer o que ele quer na vida. E essa compreensão, eu vi uma pregação do pastor Iago, e ele fala uma coisa que mudou minha cabeça, cara. Mudou minha cabeça. Você já jogou bola, né? Você já treinou? Sim. Você lembra quando você começou a treinar e o seu treinador talvez colocou você pra fazer... Você começou talvez chutando meio tortinho ali, e daqui a pouco você começou a chutar melhor. Sim. E aí daqui a pouco o seu treinador colocou você pra jogar um jogo. Sim. E você talvez falava, putz, eu não tô pronto pra esse jogo, mas você vai lá e foi jogar. O jogo foi difícil. Eu vejo o diabo sendo assim, Deus usando ele pra te tentar em algumas coisas, pra você passar de nível e você mostrar pra Deus, como forma de humilhar o diabo, que você passou por ele. Então, como se ele fosse um desafio. Então, eu tô agora com você aqui. Digamos que agora a nossa conversa seja em um outro âmbito e a gente fale sobre ganhar dinheiro. E a gente agora vai falar sobre ganhar dinheiro e tudo mais. E aí, nossa, aparece uma oportunidade de eu fazer alguma coisa, sei lá, ganhar dinheiro fora você. E aí eu falo assim, putz, tudo bem, não vou botar o dinheiro não. Então, foi plantada uma semente onde Deus me testa. Não Deus, ele coloca o diabo pra me testar. E aí eu consigo falar não ou sim. Assim como o treinador te colocou pra jogar. Fala, treinador, posso jogar? O desafio é um pouco maior. Eu peguei esse exemplo, mas foi meio ruim. Tô tentando pegar um exemplo melhor, assim. Mas a questão pra mim é que o diabo acaba sendo um servo de Deus sem ele querer. Isso é humilhante pra ele. E a questão de quando Deus usa ele pra te tentar em algumas áreas é pra mim uma das compreensões mais belas. Sabe por quê? Pensa um teatro onde você tá no palco e Deus tá te assistindo. E nesse momento o diabo te tenta. E Deus tá assistindo você. Fala assim, deixei ele lá pra te testar. Vamos ver o que você faz. Então nesse momento você tem a oportunidade de mostrar pra Deus que a sua vida tem mais valor. Porque no momento de tentação, é Deus te assistindo. Liberei o cão aí. Liberei o cachorro bravo. O que você vai fazer? Vamos ver se você tá apto pra passar de nível. Cara, nessa visão que o Iago trouxe, Forte. eu achei, nossa, toda vez que vier uma dificuldade, ou então alguma oportunidade disfarçada que pode ser meio diabo ali, eu falo, opa, então eu tenho a oportunidade de mostrar pra Deus que minha vida tem mais valor. Então eu vou pisar nesse anjo caído aí, nesse cara que já perdeu. Dessa forma eu vejo que eu sinto mais vontade de vencer Quando você consegue vencer. porque eu olho pra Legal. mim e falo assim, é a oportunidade que eu tenho de mostrar pra Deus que minha vida tem mais valor.
Nossa, valor isso pra é ele. louco. Então, essa compreensão que eu tive sobre o diabo mudou minha cabeça, cara. Mudou. Todo quanto é problema, eu Tem olho. uma ambição de vencer. Nossa, porque agora eu tô vendo Deus me assistir. É como se eu estivesse jogando futebol, meu pai tá me assistindo lá, fala, eu quero meter gol, pô. Eu não quero Deus ficar dá uma parado. olhada lá de cima e fala assim, É, não, agora... ó, agora Ah, vai lá, entendeu? Então, essa compreensão pra mim fez mais sentido. Talvez eu tenha uma gaguejada aqui, mas depois eu vou deixar como relacionado a pregação do pastor, e aí vocês vão entender melhor o que eu quis dizer. Mas é maravilhosa. Pra mim, essa é a compreensão que faz mais sentido. Talvez a sua também faça mais sentido também sobre o anjo caído, já tá derrotado, pisei. Acabou. Eu tenho também uma perspectiva sobre o pecado, assim. Eu vejo que se a gente tentar pela nossa própria força vencer o pecado é muito difícil. Pela nossa própria força. Eu acho que todo mundo tem chance de cair Aham. pela própria força. E aí a gente tem que voltar lá para a obra consumada da cruz, onde lá já aconteceu tudo. Lá Deus já nos comprou e já foi pago todos os pecados. Então eu tento voltar para lá e entender que já tá morto. Isso pra vencer os pecados, você diz. Vencer o pecado. Tipo assim, não preciso, já foi pago lá, na obra consumada da cruz. Porque se eu ficar tentando na minha própria força, achar que eu vou conseguir vencer, então eu sempre tento voltar pra lá, pra obra consumada da cruz. Entendi. Sacou? Cara, E é bizarro, né, irmão? eu tenho certeza que esse podcast vai atingir várias e várias e várias pessoas. Você que talvez estivesse precisando de uma palavra que saiu do Daniel da minha boca. Eu espero muito que você tenha encontrado, porque a gente trouxe aqui alguns relatos das nossas vidas, vícios vencidos, que você que estava fraco precisava de alguma ajuda, você ouvindo um relato, eu acredito que o testemunho tem muito poder de levar uma pessoa a falar, pô, se ele conseguiu, por que eu não conseguiria? Então, você que estava assistindo aí, tenho certeza que esse vídeo veio pra você. Eu tô muito feliz de ter você aqui, Denner. Você é um cara que eu quero caminhar muito junto, eu quero jogar bola com você, eu quero ser seu parceiro. Que massa. Quero estar mano. no... A gente teve uma... É legal contar essa história que a gente teve aqui, lá no Método Hunt? Vamos, Aquela bora. contar? Bora. A gente teve uma conexão muito top lá no Método Hunt. E é uma hora que o Krauk, ele fala assim, você quer ouvir a voz de Deus? E é legal porque o que acontece nessa dinâmica? A gente se divide em 3 filas. E cada uma das pessoas escreve um recadinho num bilhete, no papel. E aí você bota no saco e depois ele bagunça assim, tudo mais, mistura e depois entrega pra cada um. E aí a gente recebeu três Profecias. profecias, isso, de cada um. A gente é levado lá na imersão a ficar com o olho fechado, esperar que Deus fale com a gente e escrever. Então a gente escreve o que vem na cabeça, assim, às vezes vem uma imagem, às vezes vem algum versículo, enfim, a gente vai lá e escreve. Guarda no envelopinho lá, depois se divide, dá pra cada um lá. E o mais louco, eu vou deixar você contar essa parte. Quero que você conte essa parte. Como que foi essa conexão maior ainda? Que quando a gente tava reunido lá, acho que eram mais de 30 pessoas, né? Uhum. No total. E foi uma... Não é coincidência, né? Um sobrenatural de Deus que aconteceu. Que a profecia... Conta você, irmão. Pode Eu ir. tava com... Eu lembro que eu sempre quis ter essa questão de visão, né? De olhar pra alguma coisa e sentir no coração ou ver algo. E eu lembro que o pastor tava orando lá e ele falou assim, daqui a pouco vai... Deixa Deus tocar no seu coração, você pode ver alguma coisa, escreve isso que você vê. E eu lembro que eu tava vendo assim, daqui a pouco veio uma imagem, vi uma criancinha, uma menina de uns 2, 3 anos sorrindo pra mim assim e escrevi. Eu vejo a sua filha muito feliz. Botei filha. E eu lembro que nessa hora, pra você ver, né, como a gente não quer, às vezes, acessar o sobrenatural e a gente falta coragem, foi o que eu falei no começo. Ousadia. Eu tava lá com a cabeça fechada, eu falei, não, vou escrever isso aqui. Fui escrever, errei. Arrisquei. Aí falei, não, vou escrever de novo. Fui escrever de novo, errei. Falei, quer saber, cara? Eu vou tentar fechar o olho aqui e vou acessar. Aí daqui a pouco veio. Aí veio uma imagem de uma criança. Aí fui escrever. Falei, vejo a imagem do seu filho. Falei, não, eu não vi um menino, vi uma menina. Botei, filha muito feliz. E coloquei lá. Recebo, irmão. Coloquei lá. Aí daqui a pouco eu tô lá, vejo o Daniel chorando, emocionado que o Krauk falou com você, né? Sim. Ele falou, vi que Deus falou com você. E aí você, emocionado, né? E depois acabou disso, ele não sabia de nada. A gente se encontrou numa sala, eu, Daniel e o Lucas. E eu lembro que eu recebi um papel. Sentou eu, o Lucas e o Denner. Eu recebi um papel que eu achei que estava escrito em aramaico. Eu não conseguia ler uma palavra. Linguagem dos anjos. Tava linguagem dos anjos. Eu não conseguia ler uma palavra. Eu falei, Denner, tenta ler isso aqui. Ah, Denner, não, cara. Isso aqui deve ser dos maias. Os maias devem ter escrito isso aqui.
E aí eu peguei e falei, Lucas, olha isso aqui. Ele falou, pô, eu que escrevi. Então o Lucas escreveu pra mim uma mensagem. Eu falei, nossa, e fez muito sentido o que ele escreveu pra mim. Aí a gente papo vai, papo vem, daqui a pouco o Daniel falou assim, cara, eu tava lá, e você tava do outro lado, né, Daniel? Sim. Do outro lado lá. E eu tava lá e daqui a pouco eu recebi uma mensagem e eu tenho uma vontade enorme e eu sinto no meu coração que ainda vou concretizar isso, que é ser pai. E eu recebi uma mensagem assim, ó, eu vejo a sua filha muito Nossa, feliz. eu fiquei muito emocionado, Nossa. cara. Fiquei A gente muito parecia o emocionado. Homem-Aranha, assim, né? Os 3 Homem-Aranhas, um apontando pro outro, porque eu fiz a do Denner e o Lucas fez a minha. Cara, é sobrenatural isso. É uma história única que aconteceu ali, né? Só a gente sabe como Sim. foi profundo. E é nisso que eu falo, nos detalhes, irmão. É nesse detalhe elegante aí que acontece que... Então, Ele é um detalhe elegante. a gente tem que começar a ficar atento com sinais, Uhum. sabe? Com sinais, com coisas simples que vão acontecendo. Às vezes é você ir no micro-ondas pra colocar esquentar comida e já tá o horário lá, o tempo que você quer. Uhum. É o elevador te esperando de manhã, né? É uma palavra que você já estava esperando e você recebe, como essa aí que você me deu. Se a gente começa a desfrutar disso e valorizar, Deus vai te entregando mais do sobrenatural, Sim. entendeu? Cara, isso é muito precioso. Eu lembro de muitas vezes Deus falar comigo no podcast. Eu tava no podcast, eu falava, Deus, eu tô com o coração apertado, fala comigo amanhã no podcast. Deixava. Daqui a pouco vinha, toma. Eu falei, não, peraí. O que você disse às vezes no elevador, no sinal, ou numa coisa muito simples, a gente encontra Deus. Ele fala com a gente de forma sutil. Mas tem vezes que ele é elegante. Muito. Ele é elegante. Você tem que estar atento ali pra você pegar, Aham. senão é bem elegante, irmão. Ele é elegante. No nosso casamento, meu e da Bia, eu lembro que a gente foi no cartório e eu tive um problema no banco lá e eu tava sem o valor do banco. Eu ia passando crédito. Falei, vou passar no crédito lá. E como eu tinha parado o podcast, eu tava sem receber do YouTube fazia tempo. Falei, não, vou passar no crédito. Tava tudo certo, eu passar no crédito. E aí eu lembro do valor, que foi 609,13 centavos. Falei, tá, passando crédito. Daqui a pouco eu recebi uma notificação do AdSense, mano. Sabe o valor que caiu na minha conta? 609,15 centavos. Do nada. Eu tava sem receber do YouTube, ó. E a gente tinha... Era o valor exato? Era o valor exato do cartório. O valor era exato. 2 centavos a mais. Obrigado, tá vendo? Talvez a a mais. pessoa nem reparasse nisso, mas ali você desfrutou já. Falei, nossa, não. E era uma coisa que a gente ouvia de todos, assim, ó. A gente tá namorando há 4 anos, amor. Todo mundo que via a gente falou assim, casa logo, cara, casa logo. Falei, não, eu quero fazer um festão, não sei o que, vou segurei. E aí, quando a gente foi casar, depois de um tempo, que a gente casou depois de uns 3 anos de namoro, eu vi Deus em todos os detalhes. Todos. Pra começar nesse. Falou assim, era tipo assim, vai que eu boto o chão. Põe o pé, anda. Descansa, filho. Descansa. Descansa comigo, você tá garantido. Daniel, eu queria que você deixasse um recado, então, pra quem... Dentre todos os recados que a gente já teve sobre Jesus, qual pra você acha que seria o mais profundo, assim, pra quem ainda tá com medo de dar esse primeiro passo? De separar um momento pela manhã para ter uma reunião com Deus. Eu proponho que a primeira coisa do seu dia seja ser uma reunião com Deus. Essa é a mensagem que eu vim para passar. E nessa reunião você consiga receber o amor de Deus, tá? Você reconhecer o quanto Deus te ama pelo fato de você ter sua casa, você ter sua família, você ter saúde, reconhecer pelas coisas. Então de manhã, cara, é falar assim, Deus, obrigado por me amar tanto. Obrigado por me amar tanto, Deus, obrigado. Por que você tem que fazer isso? Que quando você recebe amor, você consegue entregar. Eu não conseguia receber o amor de Deus. Eu acordava pedindo. E o jogo não é esse. Deus já te deu tudo. Você só tem que agradecer e desfrutar disso. Então separa um momento com Deus. Muitas das vezes a gente acha que para se conectar com Deus eu preciso de uma religião, eu preciso de um pastor, eu preciso de alguém. Não. Você é filho, mano. Você consegue ter acesso direto. Só descansa um pouco. Porque às vezes a gente é muito chato, mano. A gente parece uma criança se batendo, reclamando, fugindo. Deus só tá te esperando lá. Nossa, e a mesa tá posta. Né? A mesa tá posta. E você é filho, mano. E acabou. Pensa em você como pai. Deus, ele só quer que você descanse nele. Né? E às vezes a gente dá tanta volta, a gente acha que tem que correr muito. Proponho que você faça essa reunião com Deus de manhã. Né? Como essa reunião, você diz, sentar um pouco no meu quarto ali, O que fechar eu tô os fazendo? olhos. Eu quero no como. Assim, toca o despertador. A primeira coisa, já de manhã, antes de celular, porque se você tocou no celular, já era. Acabou. Esquece celular. Antes de qualquer coisa,
Jesus tá te esperando com Deus para tomar um café da manhã. Entendi. Então eu já acordo com aquele sentimento. Vou tomar café com quem? Com Deus e com Jesus. Irmão, a mesa pronta já. E aí é aquele momento que eu vou receber o amor deles. Como que eu recebo o amor de Deus? Agradecendo. Pai, obrigado por me amar tanto. Aham. Obrigado por um cara que tinha uma dívida de 2 milhões, hoje está emprestando dinheiro pro banco. Obrigado por um cara que tinha vício em maconha e hoje entender que o seu prazer é milhões de vezes maior. E que aquilo só me fazia andar em círculo. Obrigado, Deus, por estar me apresentando novos amigos. Obrigado, Deus, por poder ir no Podmestre hoje. E mais do que isso, Pai, eu estou disponível aqui, os membros do meu corpo, para você poder me utilizar também durante o dia. Também quero te servir. Eu não quero só receber, Pai. É uma relação. Então, me usa durante o dia. Eu já pedi muito por revelação. Eu quero ser sinal também, Pai. Nossa. Porque receber é bom, irmão, mas você servir, putz. Então, o que eu quero daqui pra frente? Que as pessoas vejam Jesus em mim. Só isso, irmão. Caraca. Aí eu me sinto completo. Entendi. Então, a mensagem que eu queria passar também pra vocês é você que teve frustração com religião, frustração familiar, é que você lembre que da onde você veio, da origem, e da onde que nós viemos? Do coração de Deus, irmão. Então, você já teve problema com pai e mãe? Tudo bem. Eles também tiveram problema com... Uhum. Mas lembra sempre da origem. Todo mundo veio da mesma origem, irmão, de Deus. Aham. O pecado das pessoas não é maior nem menor do que o meu. Nós somos todos pecadores, a gente só precisa descansar e ter relação com Ele. Irmão, como que eu tenho intimidade com Deus? Tendo tempo com Ele. Como que a gente tá criando intimidade, Bila? Junto. A gente tá tendo tempo de mesa Caminhando junto. junto, aham. Com Deus é a mesma coisa, mano. Então, assim, de manhã, a primeira coisa tem que ser a reunião com Deus. Mano. Sabe quais são os principais assassinos da relação com Deus hoje? Na minha opinião, são 3. O primeiro tem sido o celular. Sim. Uhum. As pessoas já acordam o celular o tempo todo. Vocês são um bando de zumbi, mano. E fala que não tem vício ainda. É. Não reconhece que tem vício. Tudo zumbi, mano. Então, o celular é... O segundo é o vício, que é o vício com pornografia. Imagina, Deus assistindo isso, irmão. Do seu lado ali vendo você olhando, é. Vício com droga, vício com maconha e acha que é leve, né? Vício com jogos, irmão. Sim. Vício com jogos tá bem complicado. Tá. Nossa. Ainda bem que tentaram conquistar o Podmestre aí e não arrumaram nada, né? Não conseguiram. Não conseguiram. Então, Deus tá sempre disponível. A gente que muitas das vezes está ocupado, Bilo. Cara, isso... Perfeito. Pra mim, esse final é Deus tá sempre disponível. A gente que, às vezes, e muitas vezes, Tá estamos ocupados. Eu acho legal a gente sempre fazer essa analogia, assim, com um filho e um pai, né? Muitas vezes você não vê em filmes ou em... E até na realidade, o pai... Não, calma aí, tô aqui na correria. E o filho tá... Não, joga a bola comigo. Não, eu não consigo. Então, é estar disponível pra Deus. Antes da gente terminar, a gente tava tocando num ponto sobre limpar o coração para receber Deus, que é o muito bom. canal, né? O canal. Muito bom. Essa limpeza, eu acho legal você falar, porque pra mim deve ser de um jeito, pra você de outro. Então é legal a gente ter o norte. Sim. Como que a gente limpa o coração pra ter esse acesso com Deus e ouvir dele o coração? Vou te dar um exemplo. Aham. Vou te dar um exemplo Você muito trouxe claro. né? Que era pra gente parar de falar dos outros, né? Isso. Limpar o coração é como se você tivesse que limpar a sua casa ali. Né? Que se você deixar de varrer a sua casa, vai começar a encher de poeira ali e daqui a pouco você não enxerga mais. Uhum. Né? Com o coração você tem que ir limpando. Né? Então eu vou te dar um exemplo. Né? Tem uma pessoa que eu gosto dessa pessoa, só que ela começou a fazer um produto com a gente lá e não pagou. Criou uma Entendi. dívida com a Aham. empresa. E no primeiro momento é normal que se alguém tá te devendo, isso Você- pode sujar o seu coração, você ficar bravo, com raiva e tudo mais. Só que se aquilo tá fazendo mal pro meu coração, Bila, eu tenho que limpar. Entendi. Porque senão vai me afetar, vai afetar na relação. Eu tenho que estar com o coração limpo para poder conectar, né? Aham. Para poder prestar atenção em Deus, nos detalhes. Então, é uma limpeza diária, irmão. Esse caso da dívida, por exemplo, o que eu tive que fazer? Eu perdoei, Uhum. já perdoei. E eu tô doido para encontrar essa pessoa. Quero muito e vai acontecer em breve de eu encontrar essa pessoa. E o que eu vou falar para ela é simplesmente isso, que já tá pago. Talvez Entendi. a pessoa até esteja assistindo, né? Eu quero encontrar pessoalmente. Pessoalmente vai ser mais emocionante. Aham. Já tá pago. Já tá pago. Eu já limpei isso no meu coração. Entendi. Entendeu? É não guardar algumas mágoas, problemas. É não guardar. Você errou em alguma coisa, você pecou.
em alguma coisa. Não posso deixar também aquilo estar sujando o meu coração. Então eu vou me retratar com o Espírito, vou conversar com Deus e vou limpar. Uhum. Tem pessoas que não conseguem acessar a Deus porque tá com o coração muito sujo, irmão. Muito sujo. Entendi. Tem gente que não consegue nem ouvir falar de Deus. Que ela se julga tanto pelos pecados, tanta coisa. A pessoa se sente mal. Então, é uma limpeza diária. Por exemplo, vamos supor que eu vim aqui e aconteceu alguma coisa, irmão, que eu me senti mal. Eu vou chegar na minha reunião com Deus, no meu dia a dia, e preciso limpar. Que quanto Entendi. mais limpo, melhor o sinal lá com ele. Sacou? 5G pega melhor. O que eu queria te falar é para cuidar do seu coração, mesmo como se fosse uma criança, como se você estivesse carregando uma criança no colo. Como que você cuida disso? Dessa forma. O seu coração é o órgão mais valioso que tem. É o rádio para falar com Deus. Então é uma criança no colo. Se eu vejo que tem alguma coisa perigosa vindo e eu tô com a criança, eu me afasto, eu saio. Você começa a sentir. Entendi. O Bila hoje não vai entrar em lugares que você entrou no passado. Denner ia pra baile funk, entrava um monte de... O que eu ia fazer lá? Com todo respeito, cada um tem o seu momento. Uhum. O que eu vou fazer? O Denner, ele dava acesso para pessoas que, poxa, não faz sentido. Hoje eu não entrego o meu coração. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, irmão. Muito. Cara, sugiro vocês, então, eu vou fazer o curso também, do coração. E eu quero aplicar mais isso. Porque eu tenho um sério, vou dizer, um sério problema. Vou abrir meu coração aqui. É bom isso. Boa. Porque eu deixo muito pra depois algumas coisas que estão dentro do meu coração. Por exemplo. Então, por exemplo, eu preciso me resolver com alguma coisa. Eu falo, não, talvez amanhã eu falo lá, não sei o que, aí eu durmo mal. Então eu já não limpei meu coração. Tentar ser o mais rápido possível. É. Cara, eu vou falar que tem um cara que nós conhecemos, chamado Krauk. Esse cara não deixa nada pra depois. Tô mentindo, amor? Ele deu um problema na hora, toma. Ele falou, não, você é louco, eu vou dormir com isso. Entendeu? Não, é isso. Do coração a mesma coisa. Essa questão de procrastinar, eu acredito que a gente tem muito das nossas engrenagens, eu falo pra Bia, a gente tem várias engrenagens. E essas engrenagens, elas refletem em outras áreas. Então, você procrastina, sei lá, o seu trabalho, você vai procrastinar o seu perdão também. Por que não? Da forma que eu sou em uma área, eu acabo Você sendo nas outras, né? Isso você acaba sendo. Então, eu acho que eu tenho que, pra ontem, buscar limpar todos os dias e todas as horas e todos os minutos. Ô, Bila, e sabe uma coisa que eu vou te convidar a gente meditar e até ter uma troca em cima disso? De ter plenitude em Cristo. Uhum. Então, a gente tá bem em todas as áreas da nossa vida. Sim. Em todas. Porque ele já entregou tudo pra gente. Então, na parte profissional, na parte conjugal, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que estar 100%, irmão. Vou partir pra cima disso. Vamos. Porque hoje, por Aham. exemplo, eu tinha reunião, eu tinha várias coisas e tinha academia. Uhum. Por um momento, eu pensei em não ir na academia. Uhum. Depois eu pensei, não, eu tenho plenitude em Cristo. Então, eu preciso ir na academia, eu consigo fazer tudo. Ah, entendi. Com Jesus eu posso tudo, irmão. Uhum, entendi. Com Porque Jesus essa questão de, não, amanhã eu vou então. Eu tô indo bem no podcast, então eu vou deixar de cuidar da minha saúde. Ou eu tô indo bem Não, é no... plenitude. É plenitude, a gente tem que estar bem em Top. tudo, irmão. Ó, Bora em cima disso? eu não consigo apertar sua mão, tá meio longe. Mas, sinta-se apertado. Aí, eu também convido vocês a terem plenitude em tudo. Estejam dispostos. Não, eu tenho plenitude, vou fazer isso. Plenitude em Não vou Cristo. deixar pra amanhã. É plenitude, tá? Denner, cara, você vai ser figurinha carimbada que já te falei. Bom demais. É muito bom essa nossa troca. A gente vai ter outros... Esperem, é só o recomeço do Podmestre, agora com mais direção, propósito, alinhado com Jesus, com Deus. E eu espero que vocês bebam dessa fonte, que é o próprio Deus está o mestre está aqui. Tem sempre uma cadeira sobrando para ele sentar. O que Jesus Ele tá faria? aqui, ó. O que Jesus tem sempre uma cadeira do mestre. Então, que vocês... Eu peço muito para que as nossas palavras não tenham sido da nossa boca, tenham sido usadas por Deus e toquem no coração de vocês e vocês estejam com o coração limpo para receber essa palavra. Daniel, foi um prazerzaço ter você aqui. Satisfação total, Cara, irmão. você é um cara incrível. A gente tem muito pra caminhar junto ainda, da tenho hora. certeza. Eu e a Bia, a gente ama a sua vida. E, cara, é amor ágape. Ágape daqui pra frente. Nossa, que louco, Esquece o Fidel, esquece o... É ágape, ir pra cima com isso. Beleza? Tamo Foi um junto, prazerzaço. meu parceiro. Podmestre. Ó, Spotify, Instagram, TikTok, estamos em todas as redes sociais. Se você quer ir, sei lá, pra academia ouvindo a gente, Legal. Spotify. Quer sentar na sua casa com a sua família? YouTube. Você quer curtir, dar uma risada? Instagram. E Ou em TikTok. inglês. Esquece. Beleza? Então, tamo que tamo. Amor, eu te amo muito. Pra sempre, viu? É nóis. Cara, Daniel, deixa eu te dar um abraço.